Fala pessoal, estamos começando mais um Centralcast e antes de tudo eu gostaria de convidar você para curtir, comentar e compartilhar. Então gente, é isso, faça isso antes do vídeo e olha, bem-vindo a Centralcast. Fala, gente, na entrevista de hoje eu tenho uma pessoa aqui que é maravilhosa. Ele é nosso guitarrista aqui da igreja e com vocês, gente, Alex. Meu Deus! Ah, meu Deus do céu. Se apresenta aí, Alex. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Eliel. Cara, pra mim é bem legal estar aqui. É a primeira vez que eu faço isso, né? Eu não tô desconfortável, não tô nervoso, mas como é uma coisa nova, é bem estranho. Mas eu prometo que eu vou me comportar direitinho. Não, é porque parece... É estranho, né? Falando, parece que... Não sei, gente, não tem ninguém aqui na sala. Só tem eu e Alex. Parece que a gente tá falando pra várias pessoas e só tem nós dois. Mas enfim, gente, o Alex é músico daqui da nossa igreja, ele é guitarrista. Ele andou uma época tocando baixo, voltou pra guitarra. Mas eu também, gente, eu não sei muito da vida do Alex. Eu tô aqui pra ser fofoqueiro. Pra conhecer. Não sabe nem que tipo de pergunta que vai fazer. Nem sei por onde começar, mas enfim. Alex, como é que você chegou em Conceição de Jacareí? Bom, então, eu cheguei em Conceição de Jacareí. Na verdade, eu cheguei na Costa Verde através do pastor Marcelo, né? Eu conheci o pastor Marcelo e como que eu conheci o pastor Marcelo? Na verdade, a tia da Gisele, que é minha esposa, ela começou a namorar com o irmão dele, que é o Márcio. Entendeu? E nessa época, tanto eu quanto a minha esposa, a gente estava passando por uma fase muito difícil no nosso casamento. Meu casamento estava praticamente destruído, cheio de problemas. Eu não conversava com a minha esposa, tudo que a gente conversava já virava briga. Então, tipo assim, a gente estava numa fase bem ruim mesmo. Tudo virava problema, Eu era um cara bem complicado, difícil, pensa numa pessoa difícil de lidar, era eu hoje. Era eu naquela época, né? Então, assim, aí a tia dela começou a namorar esse rapaz, que é o Márcio, e ele começou a conviver bastante com a gente, e aí um dia ele virou pra gente e falou assim, pô, cara, eu tenho alguém que pode talvez ajudar vocês nesse sentido, tal. Pô, meu irmão é pastor, e ele ajuda muitos casais, aquela coisa toda. E aí ele acabou levando a gente até o pastor Marcelo, né? Trouxe um dia a gente aqui pra conhecer ele e tal. Eu confesso que na primeira vez que eu vi eu me senti muito estranho, porque eu era crente assembleano roxo, irmão. Muito assembleano. Muito. Então, Mudando tipo assim, das doutrinas e também dos dons. A Aline vai entender. muito assembleano. E, tipo assim, meu negócio eu não andava dessa forma, mas eu achava que era aquela forma que era certa. A questão da gravata, Eu nunca achei que aquilo ali era a referência da santidade de alguém. Mas eu fui criado dentro daquilo ali. Eu aceitei a Cristo dentro de uma Assembleia de Deus. E até aquele momento eu só conhecia a doutrina, vamos colocar assim, da Assembleia de Deus. E quando eu chego na casa do pastor Marcelo, a primeira vez que eu fui, né? Ele tinha um culto no domingo de manhã, 10 horas da manhã. Aí o Márcio trouxe a gente. Eu, a Gisele e o Miguel. O Miguel era bem pequenininho, a gente tem fotos dele bem pequenininho lá na casa dele lá. E o primeiro dia que eu cheguei era uma coisa assim, muito informal. Foi a primeira vez que eu participei, na verdade, de um culto informal. O que era um culto informal? Uma coisa que você faz em casa. Você reúne pessoas e ali você canta louvores, ali você vê se alguém tem algum testemunho e tal. Uma coisa assim, muito fora da liturgia totalmente da igreja. Entendeu? Então, tipo assim, pra mim foi muito estranho. E qual foi a minha primeira imagem? O Marcelo dirigindo o culto de bermuda e camiseta. Eu falei, Meu Deus, esse povo não é crente, não. todo tatuado, porque ele tem tatuagens da juventude dele e tal. E rapaz, eu sei que eu sentei numa cadeira lá, eu, a Gisele, o Miguelzinho, cruzei os braços e só olhando pra cara dele assim, ó, serinho. Falei, esse Márcio me trouxe pra uma heresia. Falei, rapaz, eu não acredito. O que eu tô fazendo aqui, meu irmão? Cheio de problema. Ah, é outra coisa. Meu carro tinha sido preso. Eu tinha estacionado o carro num lugar que não podia. Cara, eu levava uma vida muito louca, mano. Muito louca.
Eu estacionei o carro num lugar lá na Barra pra atender um cliente. Quando eu voltei, cadê o carro? Ai, cara. Falei, roubaram? Não, não roubaram. Levaram. Aí o cara, pô, irmão, teu carro tava parado aqui, assim. Eu falei, tava. Ih, rapaz, a polícia levou o reboque, foi parar não sei aonde e tal. Um rolo pra conseguir tirar o carro. Foi por isso que eu vim com o carro do Márcio. Eu vim de carona com ele. Aí, cara, aquela imagem ali do Marcelo de bermuda, chinelo de dedo, camiseta. Eu falei, meu Deus, isso é heresia pura. Tô lascado. Olha pra onde que esse camarada me trouxe. E eu fui começando a ouvir as coisas que ele falava e tal. E uma coisa que ele me chamou muito a atenção nesse sentido foi que ele sempre usava muitas referências bíblicas para embasar aquilo que ele falava. E aquilo começou a me chamar a atenção. Porque até então, nesse sentido, eu também era um cara que não conhecia muito a Bíblia. Então eu falei, ué, peraí, existe esse versículo? Aí ele dava embasamento e eu ia lá procurar, ué, tá escrito. Mas eu não aprendi dessa forma, eu aprendi de uma forma diferente. E isso acontecia constantemente. Então, através dessa aproximação do pastor Marcelo, foi que eu vim parar aqui em Conceição de Jacareí. Mas eu sempre gostei de cidades de interior, eu sempre falava pra Gisele, cara, eu vou envelhecer num lugar de mato. Eu gosto de mato, eu gosto de sossego, eu gosto de calmaria. E aonde eu morava já estava impossível, insuportável. Porque eu morava numa rua que ela é principal, que ela tem movimento o tempo todo. Eu tenho muitos comércios onde eu moro. Então, comércio que abre cedo, tipo supermercado, 5h30 da manhã, começa barulho. E era do outro lado da rua. Então, no meu quarto da minha casa era o quarto da frente. Então, você já não tem sossego, realmente. Caminhão dando ré, aquele... Exatamente isso. Tanto é que hoje eu trabalho ainda no Rio. Sim. Então, quando eu tenho que descer pro Rio, eu durmo na casa do meu irmão, que é do lado da minha, lá no Rio. Se eu ficar lá 3 dias, são 2 noites sem dormir. Escutando até formiga. Eu escuto os passos da formiga andando, porque eu desacostumei completamente com aqueles sons, porque onde eu moro não tem som. Depois de um certo horário, aqui na cidade, é silêncio mesmo. Entendeu? Você escuta grilo, você escuta uma moto até meia-noite, você escuta, mas fora isso, você não escuta mais nada, não tem nenhum outro tipo de som. Então, eu achava que eu dormia morando lá no Rio. Eu falei, as primeiras noites aqui, eu falei, cara... Isso que é dormir. Hoje eu durmo, entendeu? Então, foi através do pastor Marcelo que eu vim conhecer aqui. Caramba, que doideira. E, Alex, qual foi a sua primeira impressão aqui da igreja? Também foi com o pastor Marcelo, Foi com o pastor Marcelo, porque ele estava aqui na época, entendeu? Por que acontece? Qual foi o meu propósito? A minha vinda de morar pra cá, eu sempre tive assim, muito desejo de morar em um lugar assim. Independente se era lugar de mata, de interior ou de praia. Eu não faço questão. Eu gosto de praia, eu acho legal, sim, mas tu vai chegando numa idade mais adulta, essas coisas vão deixando de ter importância como tinha quando você era criança. Meu filho, se eu deixar, ele quer vir pra praia, ele quer sair da escola e ir pra praia. Entendeu? Então, às vezes você fala assim, você escuta pessoas falar, o dia que eu morar na beira da praia, eu vou na praia todo dia. Isso é uma mentira. Isso é a maior lorota. Se eu vou umas 2 vezes pra praia no ano, é muita coisa. Cara, eu vou mais porque eu tenho filhos, então as crianças pedem você acabar indo. No verão eu vou muito. Vou pra cachoeira, vou pra um monte de lugar, mas se deixar por minha conta, se bobear nem essas 2 vezes aí eu não vou. Entendeu? Então... É a maior conversa fiada. Quem vira pra gente fala que quando morar na praia, vai pra praia todo dia. Isso é uma mentira. Entendeu? Então, assim, eu sempre gostei de morar assim. E a Gisele era muito metropolitana. Gisele, se não tivesse rodeada de cimento, irmão. Então eu falava essas coisas pra ela. Você tá maluco que eu vou morar no meio do mato? Que tem cobra, que tem não sei o quê, que não tem não sei o que lá. Falei, mas minha filha, é sossego, é paz. Não, mas pra mim não dá não. Eu tenho tudo perto, eu tenho um mercado, tu vai morar no meio do mato, não tem nada, tudo é a quilômetros de distância. Eu falei, cara, mas isso é um projeto pra velhice, não é uma coisa de... A gente não vai se mudar semana que vem. E acabou. Mas aí tudo mudou quando a gente conheceu aqui, Sim. Entendeu? Então, mesmo eu vindo pra cá, pra congregar aqui, né, e que teve uma época que eu congreguei aqui sem morar aqui. Não sei se você vai se lembrar dessa época. Eu morava no Rio e eu vinha toda quinta e todo domingo. Eu acho que eu lembro. E tu andou tocando, né? Lembro que tu trazia uma caixinha. Eu trazia a caixa amplificada porque quando eu cheguei aqui, é uma coisa que, cara, o Espírito Santo ele prega muita peça nos outros. Sim. Isso sempre acontece comigo nas igrejas, Eliel. Tipo assim, eu ia visitar uma igreja, aí eu tô sentado assistindo o culto, quietinho.
Ah, o culto tá rolando, aí daqui a pouco alguém vira e fala assim, tu toca. Ah, mas ninguém me conhece aqui, cara. Como é possível isso? Não, não toco não. Toca! E aqui na igreja, quem fez isso foi o Vitor. Eu A lembro. primeira vez que o Vitor me viu, o Vitor falou assim, você toca instrumento. Eu falei, não, cara, não toco nada não. Olha, mentiroso. Anátema dentro da igreja. Falei, não, cara, não toco nada não. Ele, toca, tu tem cara de quem toca. Falei, não, cara, não toca. Aí o pastor Marcelo já, toca sim, toca guitarra. Já falei, cara, linguarudo. Ele, então na semana que vem, tu pode trazer teu instrumento e tu vai tocar com a gente. Falei, cara, mas eu nem conheço ninguém, eu não conheço nem as músicas que vocês tocam. Ele, não tem problema, tu não é músico? Falei, sou. Então, meu irmão, tu pega e toca. Aí ele me avisou o dia do ensaio, eu vim e tal, e comecei a tocar, mas eu morava no Rio. Sim. Aí eu falei, pô, cara, se o cara tá me colocando pra tocar, o pastor a quem o ministério que eu faço parte hoje frequenta aqui, então eu vou ficar. Aí fui ficando, mas eu ainda não tinha me mudado pra cá, porque eu tava orando, esperando Deus falar comigo se era pra eu me mudar pra cá ou não. Porque qual era o projeto inicial? O meu projeto inicial de vir pra cá não era por causa da igreja, por causa da congregação, nem da apostólica, nem de qualquer outra congregação. Era porque o pastor Marcelo ele tinha um projeto missionário. Sim. Onde a gente auxiliava lá aquele lance dos índios, lá de Bracuí. Não sei se ele já chegou, ele deve ter comentado aqui já, deve ter dado palestra sobre isso aqui na igreja. A gente ajudava centros de reabilitações aqui da região. Tinha muitos centros de reabilitação lá em Itaguaí, de homens, de mulheres. Então, qual era a minha oração? Em que sentido? Senhor, eu quero fazer a tua obra. Se para fazer a tua obra eu preciso estar mais perto, porque essa distância sempre atrapalhava muito. Porque eu levo 1h30, às vezes quando eu tô com criança, que eu venho mais devagar, e antes da estrada que sofreu essa melhoria que sofreu agora, tinha muito buraco. Então, você vem andando devagar, entendeu? Então eu levava 1h30, 1h40, às vezes tinha que encontrar com ele em algum lugar, porque eu nunca estava perto, então eu não conseguia participar das coisas como eu gostaria de participar, entendeu? Então eu falei, cara, eu preciso tomar uma atitude. Pra mim, já onde eu morava, já não estava bom, já estava ruim. A minha qualidade de vida era péssima. Entendeu? Então eu comecei a orar nesse sentido. Senhor, se for pra eu estar mais perto, pra eu conseguir fazer aquilo que eu quero fazer, só me responde. Se é pra eu me mudar pra cá, se é pra eu não me mudar. E tipo assim, a minha maior igreja hoje é o meu carro. Nessas viagens pro Rio e volta, eu vou ali sozinho. E eu convido o Espírito Santo para sentar do meu lado e eu vou falando daqui até Conceição de Jacareí quando eu tô voltando. Sim. E até o Rio quando eu chego lá. Cara, parece assim, quando eu chego na Avenida Brasil, o meu humor, ele se transforma. Eu começo a ficar mais agitado. Por quê? Eu desacostumei com aquilo. Muita coisa. Engarrafamento, você precisa ver como é que eu fico dentro do carro. Eu não fico nervoso, Sim, mas eu fico assim, cara... O que eu tô fazendo aqui? A minha vontade é pegar o primeiro retorno e voltar para casa. Porque esse estilo de vida que eu levo hoje é um estilo de vida que eu sou muito satisfeito com ele. Porque é uma coisa de paz, cara, de sossego. Você saber que teu filho pode ir para a escola e voltar, claro que não tá livre de que não aconteça nada, mas o índice de acontecer aqui é muito menor. Entendeu? Então, de eu olhar que meu filho foi para a escola e voltou tranquilo, sem ninguém importunar ele na rua, sem ninguém ficar, criança... Que a gente sabe que tem muito no Rio, sim, porque a violência lá, ela tá muito, muito elevada. Entendeu? E meu filho não brincava na calçada sossegado. Então, todos esses fatores me fizeram me mudar para cá. Entendeu? E o engraçado foi que um dia que o Marcelo me deu uma apertada, né? E aí, meu filho, você já decidiu? Eu tô precisando de você aqui e você não resolveu. Eu preciso que você resolva porque eu preciso me movimentar. E para eu me movimentar, eu tenho que saber se você vai estar comigo ou se você não vai estar comigo. Aí naquele dia ou naquele final de semana, não vou me lembrar bem, eu precisei vir no Rio fazer alguma coisa. Ah, sim, foi na época que os últimos missionários vieram. Sim. Eu precisei ir no Rio para fazer alguma coisa. Os missionários estavam aqui. Aquela última viagem missionária que teve aqui na igreja. Eles vieram para cá, para a igreja. Aí eu tive que ir no Rio para resolver alguma coisa e eu fui orando. Falei, Senhor, eu preciso de uma resposta. Em onisciência, Gisele sentada do meu lado, Miguel atrás, e eu orando, Senhor, o que eu vou fazer? É para eu me mudar? É para eu não me mudar? O Senhor não me respondeu e
eu tô sendo cobrado, e aí como é que faz? Aí daqui a pouco eu escuto o Miguel falar isso aqui, ó, dentro do carro. Ele, Caramba. olha só que loucura, mano. Olha só como é que Deus é. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O Miguel falou isso atrás de mim. Caramba. E eu tava ali assim, eu falei, ué, onde esse menino tá lendo isso? E procurando assim na estrada, eu tava na altura do Saí. Eu me lembro, eu tava passando no túnel, passei do túnel descendo ali, ia passar no Saí, e ele leu isso. Eu falei, ué, onde esse menino tava olhando? Era uma van que tava parada na minha frente, parada não, né? Andando na estrada na minha frente, com isso escrito. Caraca! Na porta da van traseira. Aí eu comecei a rir dentro do carro. Aí Gisele, ih, doido, tá rindo de quê? Eu falei, Gisele, tu não vai acreditar. Eu tô orando por uma coisa específica. Eu tô orando por uma coisa específica. Porque às vezes a gente ora, a gente começa a falar e você vai falando um montão de coisa. Deus, ele não se cala nunca. Mas às vezes não, né? Quase sempre a nossa capacidade de interpretar aquilo que está sendo respondido é deficiente. Então eu estava orando por uma coisa específica e somente por aquela coisa. Então não tem como a resposta que eu ter recebido ser de uma outra coisa. Falei, Gisele, eu estava orando por isso, isso e isso. E olha a resposta aqui, o carro aqui na nossa frente. Com a resposta. E quem me alertou para... Porque eu estava orando e dirigindo. A resposta está na minha frente. E eu não conseguia ver. E quando a gente tá dirigindo, parece não, mas o pensamento vai tão longe que a gente tá enxergando, entendeu? Mas não tá vendo. Eu não tava nem naquela distância de segurança do motorista da frente. Sim. Eu tava descendo realmente colado nele. Devia ter uns 2 metros de distância do carro da frente. E teve que meu filho ser usado para poder me mostrar. Cara, a resposta aí, ó. Tu não tá perguntando, a resposta é essa. Entendeu? Então foi assim que... Aí ele, até mesmo foi ele que conseguiu a casa pra mim, a casa que eu moro hoje e tal. Porque ele conhecia a casa de um rapaz que fazia obra pra ele. E foi assim que eu me mudei pra cá. Entendeu? Aí eu já tava congregando aqui mesmo eu fiquei. Teve um período que eu saí por causa de trabalho. Aí agora eu tô de volta, depois que a Tati me chamou de novo, eu tô de volta. E agora a gente vai aí, vamos ficando. Caraca, eu não sabia de metade. Eu sabia que, tipo, tinha uma relação ali com o pastor Marcelo, mas não sabia que foi, tipo assim, meio integrado, juntar algumas coisas. E Alex, assim, qual foi a maior dificuldade pra você, pra vir pra cá? Teve alguma dificuldade quando tu chegou, tipo assim, caraca, isso é um baque? Dificuldade? Não, cara. Não tive. Muito pacífico, foi muito tranquilo, porque, tipo assim, eu posso dizer pra você, se eu tiver que nomear uma dificuldade, a princípio a maior dificuldade era o trabalho. Porque eu continuo trabalhando no Rio. Eu presto serviço pra uma empresa lá no Rio, de vendas. E quando eu falei pro meu patrão que eu tinha me mudado pra Conceição de Jacareí, ele... Tá, mas como que vai ser isso? Tu trabalha no Rio. Eu falei pra ele, cara, não vai alterar nada o meu trabalho. Eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Não mudou nada. Porque, Eliel, realmente não mudou nada. Porque o período que eu passo de horas hoje em viagem é o período que às vezes eu perdia, para quem conhece a distância, para quem tá ouvindo e conhece a distância, às vezes de Guadalupe até a Penha, que são, tipo, deve ser uns 4 ou 5 bairros pela Avenida Brasil. E às vezes eu perdia isso. 1h30, 2 horas. Então, à medida que você vai aprendendo a trabalhar no Rio, você vai aprendendo a contornar caminho, sair do foco de engarrafamento e tal, e eu desacostumei completamente disso. Cara, uma vez, essa semana agora que passou, eu precisei ir no Rio para trabalhar, eu levei 1h10 daqui de casa até a Avenida Brasil, até a Vila Kennedy. Quando chegou na Vila Kennedy, da Vila Kennedy até Guadalupe, eu levei 2 horas. Eu levei mais tempo para chegar de um bairro para o outro do que na viagem, no percurso que eu faço daqui até o Rio. Então, tipo assim, a minha maior dificuldade, que não, na verdade, não era uma dificuldade, era isso. Mas, de resto, adaptação, eu moro numa casa muito boa. Apesar de pagar aluguel, eu moro numa casa muito boa. Entendeu? Então, tipo assim, o problema não era a casa. Ficou um problema agora depois que teve aquele deslizamento lá, né? Do terreno do meu vizinho lá, caiu em cima da rua. Isso dificultou bastante, mas eu já estava bem estabilizado aqui. Então, talvez se aquilo tivesse acontecido com talvez 4 meses de moradia, eu teria voltado. Entendeu? Mas
como eu já estava estabelecido aqui, com amizades, com igreja, como eu falei, não, já estou aqui, vamos ficar, daqui a pouco eles resolvem esse problema aí, vai fazer a obra e vai ficar tudo certo. Mas dificuldade mesmo? Não, porque quando eu vim para cá, eu não vim para cá, cheguei num bairro novo. Não, eu já conhecia pessoas. Sim. Então tudo era mais fácil. É difícil quando você se muda para um lugar que você não conhece absolutamente ninguém. Mas eu já conhecia pessoas, eu já tinha amizades, eu já conhecia o lugar. Então foi bem tranquilo mesmo. Nossa, esse negócio de ir pro Rio trabalhar, eu lembro que teve umas 2, 3 vezes que eu fui com a Aline, que a Aline trabalhava em Realengo. Nossa, saía daqui, chegava ali na Avenida Brasil, a mesma coisa. O tempo que gastava daqui pra ali no Santa Cruz, era o tempo de Santa Cruz até o trabalho Era menor, era menor, entendeu? E tipo, nossa, era muito cansativo. Eu lembro, teve uma época que o meu pai, o Lucas e a Aline, eles faziam tudo no Rio. Meu pai, faculdade de Santa Cruz, o Lucas, escola no Rio, Campo Grande, e a Aline trabalhava em Realengo. Aí meu pai ia deixando eles, depois voltava pra Santa Cruz. Eu lembro que eles saíam 5 horas e chegavam em casa mortos, porque é muito ruim, Deus me livre. É muito. Mas enfim, Alex, como é que foi tua juventude, meu Deus? Aquelas fases complicadas da vida, tu passou toda na igreja? Como é que foi? Sim, eu me converti muito novo, muito criança mesmo. Na verdade, da minha família, eu fui o primeiro a aceitar Jesus. E tipo assim, tem uma coisa muito engraçada que aconteceu comigo, que eu aceitei a Jesus quando criança, em sonho. Caramba! Só que eu não sabia que era sonho. Sim. Eu relatava para as pessoas, não, eu aceitei Jesus na igreja tal, assim, assim, assado, e o pastor me chamou e falou comigo. Eu me lembro até hoje como é que era a igreja e aonde eu tava, entendeu? E minha mãe olhava para mim e falava assim, meu filho... Tu nunca foi. Isso não existiu. Porque quem era o cristão na minha família, na minha parentela, né? Vamos colocar assim. Era um primo meu, Vanderlei. Hoje ele é um pastor, ele é dirigente de trabalho de oração, até mesmo da Assembleia de Deus, do Ministério Madureira, só que é a filial em Honório Gurgel, né? Que na verdade é filial de Marechal Hermes, do Abner Ferreira, de todos esses pastores famosos aí. E ele era o cristão na época que tinha lá na nossa parentela. Nessa época a minha família morava na casa da minha avó, né? A gente morava na casa da minha avó, devia ser um momento que a gente estava passando de dificuldade lá. Eu passei muita dificuldade na infância, tanto eu quanto o meu irmão, né? A gente nunca teve muita coisa assim. E eu me lembro que minha mãe, a gente tinha 2 pares de tênis por ano. Era um da escola e um de sair. Esses pares de tênis, eles tinham que durar 1 ano. Só que tem um problema, em 1 ano a criança cresce. Então, tipo assim, ou a mamãe comprava o tênis muito grande, ou aquele negócio chegava perto de um tempo, depois de um tempo ele começava a ficar apertado, mas só tinha aquele, irmão, não tinha como comprar outro. Tinha que esperar o final do outro ano para você ganhar os pares de tênis novos e as roupas também, era assim. Caraca. Minha mãe não ficava comprando roupa o tempo todo. Não, comprava, fazia aquela festa ali no final do ano e é aquilo ali que tu ia usar o ano seguinte todo. Entendeu? Então tinha que durar. Claro que muitas vezes a gente recebia doação. A gente tinha um negócio na nossa família que, tipo assim, eu tenho 2 primos, né? Um mais velho e um mais novo do que eu. Que as coisas iam passando de escadinha. Até mesmo bate-bola, que na época saía ainda muito criança, ainda saía de bate-bola, pulava carnaval. Meu primo, minha tia comprava um bate-bola pra ele, aí no outro ano aquele bate-bola dele passava pra mim, aí no outro ano aquele bate-bola passava pro meu irmão, que era maior do que o outro primo, e no outro ano passava pro meu outro primo, que era irmão daquele primeiro. E as coisas, eu tenho fotos, depois se quiser eu posso te mandar as fotos. Me manda. De anos diferentes que você vai ver que é a mesma fantasia em outra criança, e aquilo ia passando, e assim era roupa, era tênis, quando durava o suficiente para poder ceder para outra pessoa, ia passando, entendeu? Então, tipo assim, eu fui o primeiro da minha família, da minha casa mesmo, a aceitar Jesus. E era esse meu primo que sempre me levava para a igreja. E era um negócio que era assim, eu ia como se fosse uma festinha, porque chegava lá, tinha criança, e esse negócio de salinha, de você se diverte, come, né? E criança adora essas coisas. Miguel. É igual festa de aniversário mesmo, né? Então, ele sempre me levava. Só que eu, na verdade, eu nunca aceitei a Jesus na igreja. Sim. Eu aceitei em sonho. Aí, depois de um tempo, a gente... Lembrando, né, dessas coisas, aí um belo dia a gente puxou esse assunto com a minha mãe. Minha mãe era candomblessista na época. Minha mãe teve 30 anos no candomblé, né? E ela levava a gente também para os eventos que tinham lá, né, para os cultos, né? Então a gente vivia dentro de centro de macumba, essas coisas todas.
A gente tinha uma tia da família que tinha um centro em São João de Meriti, então minha mãe estava sempre lá, entendeu? E hoje você olha assim e você fala, caraca, cara, eu estava entre o céu e o inferno já criança, conhecendo esses dois mundos, entendeu? Um mundo cristão e um mundo ali, que também é o mundo cristão, mas é o lado negativo do mundo cristão, o lado ruim do mundo cristão. Porque quem acredita em Jesus Cristo e não acredita no diabo, tem alguma coisa que tá errada. Jesus, ele tem um inimigo, e o inimigo é Satanás. Então, cara, não, eu acredito em Deus, mas não acredito no diabo. Pô, meu irmão. Sim, tem alguma coisa engraçada aí. Tá, entendeu? Então, graças a Deus, o céu venceu, né? Sim. E aí, um belo dia, minha mãe já convertida também, né? A gente tocou nesse assunto, ela, então, cara, então vamos fazer o seguinte, já que tudo indica que isso foi uma coisa que só existe na sua cabeça, vamos fazer aqui agora. A gente devia estar na sala de casa fazendo uma coisa, ela, então, levanta a tua mão. E tá, eu levantei, ela, eu aceito Jesus como meus únicos. Aí ali, eu fiz fisicamente, vamos colocar Sim. assim, né? Fiz de verdade, mas depois de muito tempo eu fui descobrir que realmente foi um sonho, que eu não tinha aceitado Jesus na igreja, eu tinha aceitado em sonho. Devia ser alguma coisa que eu queria tanto, que eu acabei sonhando com aquilo e falei, não, eu já aceitei, tá resolvido. Entendeu? E foi assim, mas aí depois eu aceitei mesmo. Sim. Entendeu? E a juventude, o Alex, depois daí? Então, a juventude. Tá, depois disso, depois de um tempo, a gente saiu da casa da minha avó. Nós nos mudamos para onde eu tenho a minha casa no Rio hoje, né? Não era a mesma casa, era uma outra casa, bem mais humilde. E nós éramos do Ministério Boa Esperança. Que lá no Rio é um ministério muito grande. Sim. Era uma igreja muito grande, que tinha muitas filiais. E a Assembleia de Deus tem esse negócio de todo mundo junto, só. Mas a nossa igreja, o ministério era tão grande, Léo, mas tão grande, que quando a gente fazia festividade... E a Assembleia de Deus adora uma festa. Gente, eu não tô falando mal da Assembleia de Deus, mas... Não, isso é um lado positivo. Eu fui assembleando muitos anos e a Assembleia de Deus adora uma festa. Sim. É festa das crianças, congresso dos adolescentes, congresso dos jovens, congresso das irmãs, congresso dos varões, congresso dos pastores. E é festa o ano... Cara, é festa o ano inteiro na igreja. Você acaba uma festa, você já vê a igreja se movimentando para começar outra festa. E como o ministério era muito grande, a gente não convidava igrejas de fora. Porque só o próprio ministério, a gente tinha que fechar a rua de tanto ônibus de viagem que vinha ali para os congressos. A igreja não comportava, tinha que dividir, ó. As igrejas tal, tal e tal vão vir tal dia, a igreja tal, tal, tal vai vir outro dia. Tinha que dividir o ministério, porque se viesse todo mundo, se viesse a metade no mesmo dia de festividade, não tinha como ter festa. Porque era muita. Então a minha juventude, a minha adolescência e a juventude foi nessa igreja. E tinha aquele lance de escola dominical, igual tem aqui, que separa por classes, né? Hoje não tem, né? É diferente, é um formato diferente da Assembleia de Deus. Da Assembleia de Deus é a escola bíblica dominical. Aqui a gente tem os cursos, tem os ensinamentos, mas não segue uma revistinha. Sim, tinha aquela revistinha da CPAD, que tinha as lições. Assim, do Silas de Malafaia ainda, dessa editora. Eu me lembro que eu tinha um guarda-roupa cheio dessas revistas. E ia passando as revistas e iam empilhando. E aquilo era guardado, porque eram ensinamentos. Sim. Então você vai guardando. Eu tinha, até um tempo atrás, eu ainda tinha todas essas revistas guardadas. E também tinha um momento de apresentação que falava, tipo, chamava todo mundo ali pra frente pra falar o que cada um aprendeu. Sim, tinha. Tinha que mostrar a tua evolução. Eu lembro, gente, que das crianças é assim, ó. Cordeirinhos de Cristo, saúde a igreja com a paz do Senhor. Tinha que falar o nome da classe. Aí falava, palavras doces como mel. Aí lia o textinho que ficava como reflexão lá embaixo. Isso aí. Tinha tudo isso na revistinha, vinha tudo explicadinho. Era muito legal, cara. E o meu professor da escola dominical era o pastor Carlos. Cara, era o pastor Carlos, aí tinha o... Isso com quantos anos? Isso aí nos meus... Entre 10 e 15. Sim. Era ali o pré-adolescente, para depois adolescente, para depois jovens, e aí jovens tu já tá lá beirando os 18. Entendeu? Mas isso aí é muito novinho. E eu me batizei muito cedo também. Se tu me perguntar hoje com quantos anos eu me batizei, eu não me lembro. Eu devo ter isso guardado em algum lugar, porque você recebe um diplomazinho, mas eu me batizei, tipo, muito novinho também. Nesse período aí, eu devia ter a idade do Miguel. De 9 para 10, entre 9 e 12 anos. Muito novo. E eu me lembro que esse hoje ele é pastor, né? Mas na época ele era diácono Carlos.
Carlinhos, a gente chamava ele de Carlinhos. E o cara era muito pra frentex, ele era muito assim, divertido. Então, os adolescentes ficavam pendurados nele o tempo todo na igreja. Os passeios que eles organizavam eram os melhores. Retiro, que a Assembleia de Deus faz muito Sim. retiro, todo ano faz retiro. Mano, era muita bagunça e era muito legal. Entendeu? Então, tipo assim, todos os passeios que ele armava, cara, o cara era sensacional. Hoje ele é um pastor já tá bem velhinho, mas era muito bacana, entendeu? E foi nessa igreja que eu comecei a questão da música. Sim. Porque a Assembleia de Deus, ela tem muito músico. Hoje tem menos. Mas a igreja que eu fazia parte, sem brincadeira, Eliel, a gente tinha ali, eu tô falando só de metal, tá? Pra você. Devia ter mais de 40 músicos, só de metal. Se eu me lembro bem, eram quatro fileiras de cadeira de 10 lugares assim, ó. Trombone de vara, trompete, flauta, clarinete, saxofone alto, saxofone tenor, sax soprano, que é aquele grandão. Tinha de tudo, irmão. Tudo. Maestro devia ter uns 15. Aí tu me pergunta, mas tinha alguém pra ensinar novos músicos? Não. Ninguém ensinava. Ninguém ensinava. Aí eu sempre tive uma quedinha por rock, essas coisas assim, né? Sempre gostei muito. Eu tive uma época, eu olho pro Maurício hoje e eu me vejo com 16 anos de idade. Sim. O meu cabelo era igualzinho do Maurício. Entendeu? A diferença era que eu lavava. Mentira. O meu cabelo era igualzinho do Maurício, só que era muito mais cacheado. Era cacheado mesmo. O pessoal até me botou o apelido na escola na época, que tinha a Malhação, né? Do Mal da Malhação, que era o Cauã Raymond. Ele usava um cabelo e eu usava um cabelo igualzinho dele. E o meu cabelo era igualzinho dele, a mesma cor, mesmo tipo de cacho. E aquilo ali pra minha mãe era morte. Porque minha mãe, tipo assim, minha mãe saiu de uma vida de promiscuidade, de ruindade, porque era a religião que ela frequentava, e não adianta, cara. Faz trabalho, faz isso, faz aquilo. A gente sabe que eles também movimentam o mundo espiritual assim como a gente movimenta com as nossas orações. Sim. A diferença é o foco da oração. Que nós oramos pelo bem e eles muitas das vezes oram pelo mal. Então, a minha mãe, quando ela se converteu, Eliel, foi uma coisa assim, de uma semana. Em uma semana você não reconhecia a minha mãe. Em uma semana minha mãe não bebia, minha mãe não fumava, minha mãe se vestia completamente diferente. Minha mãe era vulgar, de verdade. Sim. Shortinho, essas meninas que a gente vê aí hoje aí. Shortinho curtinho, com parte do corpo de fora. Minha mãe era uma mulher adulta, de quase 40 anos, que se vestia dessa forma. Barriguinha de fora, porque ela sempre teve um corpo muito bonito, apesar de já ter uma idade. Minha mãe sempre teve um corpo muito bonito. E ela andava dessa forma. Então, as pessoas olhavam minha mãe na rua e assim, aquela ali é a Elisete? A Elisete? Minha mãe se transformou literalmente da água pro vinho. Entendeu? Então, Assembleia de Deus, sua vida recém-transformada, tu naquele primeiro amor, no gás, fazendo obra e tal, trabalhando pra Jesus, aí tu tem um filho roqueiro em casa, pô, vai dar ruim. Era vergonha, meu Deus. Andava com calça desfiada, fez muita besteira no ginásio da escola. Teve uma escola que eu estudei que a primeira semana de aula era de lei, a gente tinha que matar. Matava. A professora só ia me ver 2 semanas depois. Aí tu sentava do nada assim, sentava na sala, professora, quem é você? Aí tu falava o teu nome, ela, mas tem uma semana de falta aqui sua. Aí você conta qualquer coisa, inventava uma história, fala, não, eu tive um problema, eu tava viajando. Fala lá qualquer coisa. Vai ter que é colégio público, cara, vai ter que te aturar, vai ter que te engolir, infelizmente, né? Tem muita gente que pensa assim. E os alunos hoje em dia ainda pensam pior. Aí, filho, não adianta. Você já tá encaminhado pro troço errado. Aí Satanás começa só a jogar os pratos na mesa. Aí, no instante, eu fiz amizade com a galera do rock da escola. Galera que só queria saber de sexo, drogas e rock and roll, literalmente. Sim. Entendeu? O sexo e as drogas eu não fazia, não. Mas a bebida, o rock and roll e a bebida, eu caía dentro. Cara, já teve dia de eu chegar em casa bêbado. Tipo, adolescente mesmo, com 15 anos de idade. Eu conto essas histórias pra Gisele fica rindo. Pra minha filha. E era porre de vinho, que é o pior porre que tem. Sim. E a gente sentava ali, eu estudava perto da Vila Militar, lá no Rio, sentava ali e ficava... Sempre tinha um que trazia aquele violão velho lá, a gente ficava ali tocando, pá.
e tinha uma adega perto, e ela comprava vinho de litro, né? O cara tira ali do tonel na hora, Coração enche uma garrafa de boi. enche uma garrafa de 2 litros ali de refrigerante, te dá aquilo ali, que aquilo ali é o mais barato que tem, a gente bebia aquilo ali até acabar, e depois cada um ia pra sua casa. E nessa época eu já até trabalhava num supermercado que é em frente à minha casa. Sim. Cara, e tipo assim, aí ficava nessa, entre a igreja e o coisa, mas toda a minha família era nova convertida, então, tipo, ninguém sabia como lidar com isso. Então eu acredito que minha mãe deve ter deixado muito o joelho roxo, né, cara, de oração e orando, mas o lance de eu começar a participar da música na igreja foi uma coisa assim, eu falei, pô, cara, eu quero tocar, não tem ninguém pra me ensinar, eu vou dar meu jeito. Na época não tinha celular, não tinha YouTube, que você vai lá hoje, deixa eu ver como é que toca a música tal. Não, era revistinha. Eu me lembro o nome da revistinha, a revistinha Show Maior, que você comprava em loja de instrumento musical. Faço ideia. Aí o que eu fazia? Ela vinha lacrada, igual a revista vem do jornaleiro, vem com plástico. Eu abria as revistinhas na loja de música, porque qual era o meu pensamento? Eu já sei cantar algumas músicas, então eu vou procurar nas revistas as músicas que eu já sei cantar, porque eu já sei andamento, já sei ritmo, já sei tudo. Então vai ficar faltando só acrescentar o quê? A parte de tocar. Então vai ser mais fácil pra mim do que eu pegar uma música que eu nunca ouvi, que eu não sei andamento, não sei nada. Aí eu ficava caçando as revistinhas que tinha mais músicas que eu já conhecia, aí era essa que eu comprava. Entendeu? Aí veio realmente a era da internet, de você começar a já conseguir baixar. Eu ia pras igrejas, cara, a gente já na adolescência pra juventude, aí tu tem aquela de montar ministériozinho de louvor, aquela coisa toda. Eu levava pastas, eu tinha 4 pastas de música. E eu ia com aquelas 4 pastas dentro do coisa da guitarra, botava lá no pedestalzinho, ia passando as músicas que eu ia cantar. Era muito legal, cara, muito divertido. Entendeu? Então minha infância, minha juventude nesse sentido foi muito legal, mas eu tive muitos problemas. A juventude sempre tem uns problemas foi aí. muito legal, a minha juventude foi muito legal. Sim, e conta aí um dos problemas, o Alex. Vamos lá, um dos problemas era esse. É a bebida, né? Eu não era alcoólatra, mas tipo assim, era naquela... Tu vai muito no... Ah, não tem nada a ver não, besteira. Às vezes nem percebia que já tava realmente alcoolizado, entendeu? E... Eu já trabalhava, né? Até nessa época, então eu trabalhava à tarde, eu estudava de manhã e trabalhava à tarde. Eu chegava da escola, o que eu fazia? Eu tomava um banho, deitava um pouquinho para esperar da hora do trabalho e depois ia trabalhar. E a onda já tinha passado, né? Mas dificuldade teve a questão realmente de não ter ninguém para me ensinar, entendeu? Eu tive que me virar sozinho, né? E fui aprendendo através de revistinha. Pô, o meu primeiro violão foi um violão que veio desse primo, essa escadinha de primo. Sim. Foi um violão que veio desse primo, ele tinha esse primeiro violão, aí ele comprou um violão melhor e esse ficou encostado lá. Aí eu pedi a ele emprestado, né? Pedi a ele emprestado esse violão. Só que o violão, cara, pensa num violão ruim. Todo testejado lá. Multiplica por 2. Meu Deus. O violão, o braço do violão era tão empenado, mas tão empenado que parecia que eu tava tocando um birimbau. Já viu a distância? Vai chegando aqui pro meio, vai ficando uma distância horrível. Muito empenado. Pra completar, eu brigava muito com meu irmão. Coisa de irmão mais novo, irmão mais velho. Um belo dia, meu irmão tinha mania de tacar as coisas em mim quando a gente brigava. Me tacou cadeira. Meu Deus. E um belo dia que ele teve a ideia de fazer, ele me tacou o violão. O que tu acha que aconteceu com o violão? Quebrou. O violão não era meu, era do meu primo. Eu colei o violão com Super Bonder. Juntei com Super Bonder lá o braço, a mão do violão é assim, né? Inclinadinha pra trás, aqui vem as cordas. Ele fez assim, ó. Meu Deus. Não sustenta a pressão. Eu colei, meti Super Bonder naquilo lá e se bobear, o violão deve estar lá na casa dele até hoje colado, porque quebrou comigo. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, por causa dessas mais companhias, que eram fora, não eram mais companhias dentro da igreja, eram mais companhias fora da igreja, por causa da escola. Eu repeti o primeiro ano 2 vezes. Ai, caraca. E minha mãe era professora. Minha mãe era Maria certinha. Falava tudo certinho. Às vezes, meu padrasto era pastor, né? Nessa época, meu padrasto foi galgando. Minha mãe já era separada do meu pai há muitos anos. E foi obreiro, diácono, presbítero, chegar pastor, né? E às vezes ele ia ter oportunidade, né, no lugar. Se ele falasse alguma coisa errada, cara, a minha mãe corrigia ele na hora, na frente de quem fosse. Era muito engraçado.
Um belo dia a gente estava lá, ele estava pregando, né? Ele era o pastor da igreja que a gente fazia parte, a gente já tinha saído dessa igreja. E ele abriu uma igreja só dele, devido a alguns problemas que a gente teve numa congregação que a gente estava. O pastor cometeu um erro lá e dividiu a igreja. Aí, metade da igreja foi para um lado. Destruiu, irmão. Sim. Destruiu. Foi a primeira vez que eu vi uma igreja literalmente ser destruída. Destruiu. Que doideira. Assim, não se recuperou mais. Não tinha nem como, né? Quem foi para um lado tá ruim até hoje, quem foi pro outro lado também tá ruim até hoje. Entendeu? E a gente ficou nesse meio. E a gente, na época, decidiu apoiar o pastor que caiu, né? Porque o outro tava chantageando ele porque queria a presidência da igreja. Olha só. Não tava nem preocupado com as pessoas que estavam ali. Entendeu? Podia ter sido tudo resolvido, ter tratado o pastor lá, ter ficado tudo isso entre o corpo ministerial e a igreja seguir em frente. Não, o cara explanou o pecado do outro, arrumou um rebuliço na igreja e dividiu a igreja. E tem gente que tá no mundo até hoje por conta disso, porque quando eu passeio lá pelo meu bairro, lá onde era a igreja, eu vejo as pessoas que faziam parte naquela época que estão no mundo até hoje. Tem irmão que virou até mendigo, tá lá mendigando lá na rua. Caraca. Coisa terrível, né? E nesse dia ele falou uma palavra lá, tava pregando sobre alguma coisa sobre a mulher ser ajudante do homem, tá? Naquela coisa toda de igualdade e tal. E ele soltou uma palavra, eu acho que foi adjutora. Sim. Ele falou adjuvante. Sim. Mas a palavra era adjutora, eu acho. Cara, quando ele falou isso, minha mãe tava lendo a Bíblia assim, ela olhou por cima do óculos assim. Adju quê, Marcelo? Acabou a ligação do culto na hora. Meu Deus! Minha mãe era terrível, cara. E ela, tipo assim, ela corrigia, mas ela danava a rir. Sim. Minha mãe era assim, igual eu Sim, sou. tranquila. Tranquila e tal. E era engraçada, né? E ela era muito branca, igual a Gisele. Então eu começava a rir, filho. Ficava vermelha na hora. E era muito... Cara, era muito engraçado. Falei, Adju o quê, Marcelo? Aí um belo dia ele se estressou com ela no meio do culto. E começou a discutir com ela. Cara, coisa muito louca. Entendeu? Então... Teve essas dificuldades da questão da música no quê? Não tinha ninguém pra me ensinar. Aí eu fui me virando sozinho. Até que um belo dia, a igreja ficou sem guitarrista. Sempre assim. Ah, fio, a igreja ficou sem guitarrista. Aí, eu sem preparo nenhum, totalmente iniciante, com a minha primeira guitarra, que era uma guitarra das Casas Bahia. Sim. Porque eu já trabalhava, então tinha um contra-chequezinho. O que eu fiz? 24 vezes. Isso aí, desse tipo. Fui e comprei uma guitarra nas Casas Bahia, cara. Eu não comprei nem numa loja de instrumento musical. Porque a Casa Bahia nessa época vendia violão e guitarra. Sim, eu lembro. Era da marca Michael, eu me lembro até hoje. Aí eu fui lá, comprei a guitarrinha, aquele carnezinho da Casa Bahia bonito, pagando. E eu falei, caramba, faltou. Meu irmão, o camarada lá que era meu colega, né, na igreja, fazia parte da juventude comigo, simplesmente jogou a guitarra no meu peito e falou, meu irmão, hoje é contigo. Falei, cara, mas eu não sei. Ele, então, eu vou te falando as notas, tu vai fazendo aí. Foi assim que eu comecei a tocar na igreja. Assim, pegou a guitarra e falou, não tem guitarrista, o guitarrista hoje é você. E depois que eu entrei também, nunca mais saí. Eu não sei porquê, mas na maioria das vezes é assim. Aqui tinha um culto de terça e sexta que os músicos, nenhum músico vinha. Aí teve uma vez que meu pai virou pra mim, Eliel, faz o louvor aí. Eu tinha o quê? Uns 10, 11 anos. Era bem novinho. Aí eu lembro, Alex, que na época eu sabia tocar uma música, Canção do Apocalipse, que são 4 notas, e eu ficava lá tocando muito ruim. E eu tinha uma prima que morava aqui na frente da igreja, irmã do Tiago, que ela tocava Eu Escolho Deus, do Thales Roberto, mas eu escolho Deus. Aí tá, eu fui lá na casa dela, Laís, me ajuda, a gente vai tocar. Aí ela, Eliel, como é que é isso? A gente nem sabe tocar direito. Não, pedindo pra ajudar, mas vamos tentar, só tem a gente. Aí dali pra frente também. E hoje você ainda tem essa facilidade de músicas de 4 notas. Na minha época, não. Na minha época que eu comecei era o quê? Diante do Trono, CD ali, Preciso de Ti. Meu irmão, era Toque música... no Altar, né? Toque no Altar. E Toque no Altar, a gente tem mais músicas que era complicado. Trabalhosas, música que tem muito acorde. E acorde diminuto, acorde aumentado, acorde sustenido. Os riffs que tinha, meu Entendeu? Deus. Riff. Então, tipo assim... Louvores que tinham na minha época, que eu comecei, época de iniciante, que dava pra se tocar com 4 notas, e no da harpa. Só tinha isso. Eu conheço quase todos, Eliel, do hino da harpa. Se você pedir... Se você arrumar uma harpa e botar um violão na minha mão, vai, toca aí, hino 01.
Eu sei tocar. Porque a Assembleia de Deus, ela tinha um momento de louvor E um e um momento do hino da inário, harpa. Ele abria o culto com 3 hinos da harpa. Depois passava pro Ministério de Louvor. E eram umas 3 músicas. Aí depois, olha só, eu não sei como é que esses homens faziam pra esse culto terminar em 2 Sim. horas não de culto, não. Porque tinha 3 louvores da harpa, depois tinha 3 louvores do Ministério de Música. Oportunidade pras crianças, pros adolescentes, pros jovens, pras irmãs e pros varões. E se a igreja tinha coral, tinha que cantar o coral também. Depois entregava. Devia ser 15 minutos de palavra. Tinha sempre uma palavra antes do louvor, que era o ministro ali que ia falar. Isso falava aí. um pouquinho Como ainda. que esse culto começava às 7 horas da noite e acabava às 9? Não sei acabava, não. não acabava. Não sei não. Mas era assim. Então o louvor que eu tinha de 4 notas era hino da harpa. Então eu caía dentro do louvor da harpa. Foi o que me fez ir desenvolvendo. Entendeu? Aí já na juventude, a gente já não tava mais nessa igreja. Já tava nessa igreja que era meu padrasto era o pastor. Meu padrasto e minha mãe eram os pastores. Né? E eu tive um primeiro casamento. Antes da Gisele, eu tive um primeiro casamento. Foi uma menina que eu namorei desde adolescente. Eu e ela, a gente namorou nessa igreja e tal. E a gente se casou. E nosso casamento durou 1 ano. Né? Deu uma vacilada feia no casamento. Sim. Tipo assim, eu sempre apontei muito no início, cara, a gente é muito imaturo, a gente é muito criança, cara, realmente no Senhor. Por mais que a gente seja velho, a gente é muito criança com relação ao evangelho. Então, tipo assim, eu sempre fui muito duro comigo mesmo e eu acabava refletindo isso em outras pessoas, entendeu? Então, na época, o meu padrasto deu umas vaciladas, dava umas vaciladas feias com relação a minha mãe, né? Questão ministério também, né? E a minha mãe, né? Questão de fidelidade. Eu sempre apontava muito isso nele, né? Aí um belo dia, eu casado, eu me vi na mesma situação. Sim. Eu com 1 ano de casado, eu adulterei e destruí o meu casamento de 1 ano, de uma menina novinha, 20 e poucos anos. Eu tinha sido o primeiro namorado, ela também tinha sido minha primeira namorada. Tinha tudo pra ter uma vida... Né? Aquela vidinha de conto de fada, né? Aquela coisinha tudo bonitinha. É o primeiro, é a primeira e tal. E eu joguei isso tudo fora por causa da minha inexperiência, vamos colocar assim. Por causa de você talvez até não ter alguém ali pra te orientar legal. E, tipo assim, eu acredito que foi um prato assim que Satanás colocou na minha frente assim e que me despertou o interesse, né? Sim. Eu falei, pô, eu quero provar. Eu nunca provei. Por quê? Eu convivia dentro da igreja, mas eu tinha muitas amizades do mundo. Tinha muitas amizades do mundo. Porque eu vivi uma infância de muitos colegas. Coleguinha de rua. Hoje em dia você quase não vê isso. Meu filho se conta no dedo quantos coleguinhas tem. Talvez não vai encher uma mão. Mas na minha época de infância, adolescência e juventude, era muita gente. De você sentar na calçada e ficar aquela fileira de criança sentada na calçada conversando. Então eu tinha muitas influências negativas. Isso foi me acompanhando para adolescência e para juventude. Né? E você vê falando, tá, no linguajar do mundo, né? Pô, peguei fulano, não sei o que, peguei Betrano, tô traindo a minha, não sei o que. E eu nunca tinha... Eu era o estranho no ninho, o peixe fora d'água dessa situação, porque eu era o crente. Né? Até que um belo dia eu quero experimentar esse negócio aí. E fiz essa cagada, vamos colocar dessa forma, né? Aí causei esse problema todo no meu casamento e tal. Ela ainda tentou tipo, me perdoar, ficar comigo, mas ela não aguentou porque ela carregava um trauma da mãe dela no passado, que o pai fez a mesma coisa, só que o pai agredia, aquela coisa toda, e traía e tal. Acredito que a mãe dela também deve ter influenciado muito ela nesse sentido, de tipo, pô, cara, sai fora disso aí. Pô, tua mãe já passou por isso, tu vai querer viver uma vida. Ela pegou aquilo ali da mãe dela, transferiu para nosso casamento. Os meus pais, não, mesmo sendo nossos pastores, não estavam preparados para isso. Eu me lembro quando eu sentei no sofá, né? Eu e ela chorando pra caramba, cara. A menina chorando. Eu olhava assim e falei, meu Deus do céu, que cagada que eu fiz. Mano. Eu destruí a vida da menina. Destruí ali, ó, a vida da menina. Aí sentei no sofá assim pra contar pra minha mãe e pro meu pai o que eu tinha feito, né? Aí quando eu contei, ela, conta, Alex, conta o que você fez, chorando pra caramba.
Aí quando eu contei pra minha mãe, olha a primeira frase que minha mãe se levanta e fala. Ai, meu Deus, por que que isso tá acontecendo comigo? Aí a garota olhou pra cara dela e começou a falar, senhora, eu que fui traída, e você tá preocupada com você? Uai. Meu Deus do céu. Eu pensei que eu ia encontrar ajuda. Daí veio uma série de erros consecutivos. Aí minha mãe não sabia como tratar, meu padrasto não sabia como tratar isso. Eu era o único músico da igreja, da congregação. Eles não me afastaram, deixaram eu continuar fazendo o que eu estava fazendo, porque eu era o único músico. Se apegaram naquela palavra de não, que sofra eu, mas não sofra a obra. Cara, isso foi totalmente errado da parte dele. Porque quando eu pegava a guitarra, eu era o guitarrista, né? Fazia base, só tinha eu, e eu era o ministro. Mano, quando eu pegava na guitarra, que eu dava o primeiro acorde, eu danava a chorar e não saía mais nada. Cara, que fase terrível. Caraca, que furada que eu me meti, mano. Que furada que eu me meti. Entendeu? Graças a Deus hoje, eu não tenho essa menina no Facebook, mas de vez em quando ela aparece pra mim como sugestão de amizade. Né? Ela tá, inclusive, na mesma igreja a qual a gente era quando era adolescente. E ela é música de lá. Sim. Ela toca, se eu não me engano, acho que ela toca clarinete. Entendeu? Então, graças a Deus, ela tá na igreja hoje, mas durante muito tempo eu carreguei o peso de falar assim, meu Deus, joguei uma alma no inferno. Nossa, e eu vou pagar esse assim preço. mesmo. Eu vou pagar esse preço. Entendeu? Então, aí aconteceu tudo isso. Cara, muito problema. E foi na mesma época que eu montei o Ministério de Louvor. A gente tinha um Ministério de Louvor que era das igrejinhas do bairro ali. Era um de cada igreja. Então, tu tem noção de como é que era difícil cumprir compromisso? Cara, tinha dia que a gente tinha 3 saídas para 3 igrejas diferentes. A gente começava o culto numa igreja, chegava na metade do culto da outra e finalizava o culto na outra. Coisa de jovem mesmo, que a gente não queria saber, eu queria tocar, queria fazer. Entendeu? Era nessa época. Então tinha muita igreja que me criticava por causa disso, porque eu era o divorciado, o cara que adulterou. Porque corre, irmão, o boato corre. Entendeu? Então isso foi uma coisa ruim da minha juventude também. Eu casei muito cedo e eu cometi muitos erros também muito cedo. Entendeu? Se você me perguntar hoje assim, pô, cara, tu se arrepende do que você fez? Me arrependo amargamente. Não por causa da minha vida que eu tenho hoje, mas por causa do que eu fiz e do que eu causei a outra pessoa. Ela nunca me fez nada pra merecer isso. E mesmo que tivesse feito, eu acho que o erro de uma pessoa não justifica o erro da outra. A minha sogra nunca foi ruim pra mim, nem nada disso, entendeu? Inclusive, foi boa até demais. Né? Eu não sei se porque eu tava casando com a filha dela, ela queria uma vida melhor pra filha dela, automaticamente ela tem que melhorar a vida do chefe da casa, que é o marido, né? Até for oferecer pra mim, pagar a faculdade pra mim, ela se ofereceu pra pagar. E eu era muito disperso, não queria. Eu tava bem onde eu tava trabalhando no mercado, carregando caixa o dia inteiro. Eu era repositor de mercado. Não tenho nada contra quem é repositor de mercado. Mas, até mesmo porque a gente tem irmãos aqui que são daqui da igreja que são repositores de mercado. Mas existe um horizonte maior, irmão. Tu vai querer ser carregador de caixa o resto da vida? Minha mãe me zoava muito nesse sentido. Falava assim, você vai querer ser caixeiro viajante a vida toda? Porque caixeiro viajante é aqueles caras que ficam esperando no cais do porto para descarregar navio, antigamente. Era o caixeiro viajante. Você vai querer ser caixeiro de viajeiro a vida toda? Caixeiro viajante, eu falava, não, mãe, isso aqui é... Mas, tipo assim, eu nunca gostei de estudar na minha adolescência e na minha juventude. Nunca gostei de estudar. Eu não tenho medo de trabalhar. Se tiver que virar massa, eu virava. Mas estudar, pra mim, era um saco. Eu não gostava de estudar. Eu só terminei meu 2º grau porque fui obrigado. Tive que fazer um supletivo e eu pagava o supletivo. Então eu falei, não, eu vou ter que terminar porque sou eu que pago. Entendeu? Então eu fui forçado a terminar. Entendeu? Então, tipo assim, hoje eu ensino pro meu filho, ó, olha pra minha vida hoje. Você vai querer levar uma vida igual a minha? Não, eu quero pra você uma vida de facilidade. Uma vida de facilidade, você estudando muito, já vai ser difícil conseguir por causa do mundo que a gente vive hoje. Imagina se você não estudar. Quer viver sofrendo? Entendeu? Então é o que eu trago pra ele hoje nesse sentido. E onde você conheceu a Gisele e como é que foi isso tudo? Vamos lá. A Gisele. Eu trabalhava nesse mercado, em frente à minha casa, e a Gisele era promotora de uma empresa, da PepsiCo. Gisele, macumbeira. Sério? O quê? Gente. Batedora de tambor. Ela vai ver, vai rir. Aí, Gi.
Batedora de tambor firme. A minha sogra, ela é espírita até hoje, né? A gente tem essa batalha espiritual, né, com ela. E a Gisele era porque a família toda era, então... ela acabou indo também, né? Fazia também. E tipo assim, a Gisele era promotora nessa época, eu já não era mais repositor. Eu era subgerente da loja, eu fui galgando realmente as profissões. Repositor, entregador de compra. O patrão, ele morava do lado da minha casa, então tinha um vínculo fora do trabalho. Então ele sempre gostou muito da gente, sempre gostou muito da minha família. Minha família sempre foi muito pobre, então ele sempre ajudou muito a minha mãe, entendeu? Porque durante muito tempo minha mãe foi sozinha com 2 crianças, que era eu e meu irmão. Então a gente sempre recebeu muito auxílio deles. E um desses auxílios foi um emprego. Ele deu um emprego para mim e um pro meu irmão de meio expediente. Não tinha, nessa época não tinha menor aprendiz, não tinha nada disso não. Era de boca mesmo. Tu chegava ali, tava contratado, trabalhando, não tinha carteira assinada, não tinha nada. Mas como era todo mundo ali amigo, ninguém ia denunciar, nem botar na justiça, nem nada. Ele conversava isso com a minha mãe antes. Ó, eu vou botar para trabalhar, mas eu não posso assinar a carteira deles porque eles são crianças. Mas eu vou botar para trabalhar e, pô, pelo amor de Deus, né? Não vai me botar na justiça nem fazer nada disso não, senão tu vai me arrebentar. E tal, aí trabalhava nesse mercado e nesse mercado eu trabalhei 11 anos nesse mercado. Eu só tive 2 empregos na minha vida. Sim. Que foi 11 anos nesse mercado e a empresa que eu trabalho até hoje. Tu pegar minha carteira assinada, minha carteira de trabalho, só tem uma assinatura. Sim. Que é do mercado. Que é nessa empresa que eu trabalho hoje, eu sou autônomo. Eu presto serviços e emito nota para a empresa de prestação de serviço. Então nem carteira assinada eu não tenho. Minha carteira tá lá, novinha. Sim. Com a minha foto de 15 anos de idade. Quando eu tirei minha carteira de trabalho. Sim. Inclusive, esse meu patrão, ele assinou minha carteira antes de eu prestar serviço militar obrigatório. Sim. Ninguém fazia isso e ninguém faz isso até hoje. Mas como eu deixei bem claro para ele que eu não queria servir, que eu queria continuar trabalhando, ele foi e assinou minha carteira. Mas ninguém faz isso, porque se você tiver a carteira assinada e você servir ao exército, a empresa ela continua pagando os seus encargos. Ela não pode te demitir. E isso é prejuízo pro patrão. Tu vai pagar pro funcionário que não tá trabalhando. Ninguém fazia isso. E ele fez. Então eu sou muito grato a ele por isso, né? Inclusive, ele já até faleceu e eu tive a oportunidade de falar isso pra ele antes dele morrer. Ai, que bom. Então a Gisele, ela era promotora da PepsiCo, ela arrumava biscoito, Delma Chips, aquela coisa toda, e ela trabalhava na minha loja. Só que a Gisele, rapaz, eu costumava dizer pra ela, eu não vou falar com a palavra que seria falar, porque não vai ser legal, mas tipo assim, eu era o amigo homossexual da Gisele. Sim. Só que eu não era homossexual, eu era homem. Só que a Gisele, ela me contava tudo que ela fazia, com todo mundo que ela saía. Meu Deus. E tudo que ela fazia com as pessoas que ela saía. Sim. E eu era um menino da igreja. Recém-separado. Já cheio de incógnita na minha cabeça, cheio de dúvidas, cheio de coisa. Eu falei, como é que eu vou fazer isso? Cara, você acredita que teve um presbítero de uma outra igreja que teve a capacidade de falar pra mim que eu ia ter que virar eunuco? Meu Deus. Meu Deus. Tu tem noção de que o cara fez na minha cabeça? Eu pirei. Deus. Eu ia cantar uma música pra tu se tu tivesse chegado aqui. Vou cantar, gente. Moisés estava no Egito. Não. Moisés estava no Egito. Não canta essa música, não. Tu acredita que o cara virou pra mim e falou isso? Ah, meu filho, você tem que dar um jeito de se reconciliar com a tua esposa, porque senão você vai ter que ser eunuco. Tu nunca mais vai poder casar com ninguém. Olha que loucura, Eliel. Como é que o cara fala isso pra um jovem, cara? Era um peso muito grande. Cara, me jogou uma... Eliel, tu tinha que ver... Cara, assim... Os primeiros 6 meses foram os piores 6 meses da minha vida. Eu chorava todo dia. Tinha dia que eu tinha que... A sorte era que eu trabalhava em frente ao... Eu moro em frente ao mercado. Eu tinha que sair do mercado e ir pra casa. Correndo. Chorando. Já atravessava a rua chorando, que eu não aguentava. Se ela passasse no ônibus, porque ela morava ali, a gente morava ali no mesmo bairro, então tinha vezes que ela passava. E eu visse... Mano, tu não tem noção de como eu tava. E não tinha ninguém pra me ajudar. Não tinha, a minha família não tinha estrutura pra me ajudar. Eu não recebia apoio de ninguém, nem eu, nem ela. Ninguém, não recebemos apoio de ninguém. Ninguém sabia o que fazer. A gente teve que se virar e se curar sozinho. Caraca, que barra. Pô, hoje você tem uma igreja que te dá um suporte, é fundamental, porque a pessoa não tem um suporte em casa, mas às vezes na igreja ela tem um suporte. Eu não tinha suporte nem na igreja, porque a minha igreja era a minha casa. Meu Deus, Alex.
Era o meu pastor, era o meu padrasto, e minha pastora era minha mãe. Então o problema da igreja era de casa, o problema de casa era da igreja. Que barra. Se não tiver como, se as pessoas não souberem separar isso, mano, dá muito ruim. entendeu? E isso quando você tem um pastor, ou tem uns pais, que são os pastores, que são uma coisa na igreja. Aí a gente entra pra uma outra vertente. Que são uma coisa na igreja e são outra coisa em casa. Aí você às vezes não vai entender por que tem tanto jovem filho de pastor que tá no mundo. Alguma coisa tá errada, irmão. Alguma coisa tá errada. Muito errada. Como que você é pai, é pastor e você não é exemplo pro seu filho? Alguma coisa tá muito errada. Aí você não entende por que aquele teu filho tá no mundo, por que o filho daquele pastor tá no mundo, por que a filha tá no mundo. É por causa disso. Eu vivi isso. Era uma coisa dele. Não a minha mãe. Minha mãe sempre foi guerreira. Mas o meu padrasto, ele era uma coisa dentro de casa e fora de casa ele era outra. Dia que tinha jogo do time dele, ele atrasava o culto. Meu Deus. Só ia pra igreja depois que o jogo acabava. Domingo de noite. Meu Jesus. Como é que tu quer ter filho crente desse jeito? Meu irmão foi pro mundo muito antes. Sim. E revoltado. Totalmente. Totalmente. Nossa. Pior coisa, Eliel, você pregar o evangelho pra uma pessoa que nunca conheceu, nunca ouviu falar de Jesus, é mole, irmão. Tranquilíssimo. Agora, você reconverter alguém, só Jesus descendo, o Espírito Santo descendo pra poder convencer aquela pessoa ali, irmão. Entendeu? Porque a pessoa tá carregando um monte de coisa, um monte de experiência ruim, tá carregando maus tratos, tá carregando abandono de igreja. A igreja ela é feita por pessoas, você vai encontrar isso em qualquer igreja. Mas tem igrejas que elas aumentam esse tipo de coisa quando tem esse tipo de comportamento com relação a pastores e a pastoras, que vivem uma vida de fantasia, que dentro de casa ele é uma coisa e fora de casa ele é outra. E eu vivia isso, então eu vivia em conflito o tempo todo. Meu irmão pulou fora logo. Foi viver a vida dele no mundo e teve pelo menos um período, alguns anos de sossego. E eu? Que a carga estava sobre mim. E ainda teve toda essa questão do porque casamento. eu já tinha, nessa idade, eu já estava bem mais velho. Eu já devia ter meus 23, eu devia estar com meus 24. Já não era mais jovem, já era um homem. Entendeu? Eu tinha a diferença de 3 anos de idade, 3 anos para ela. Quando isso tudo aconteceu, eu já devia estar com meus 27, por aí. Eu acho. Eu já tinha passado pelo obreiro, pelo diaconato e pelo presbitério. Entendeu? Eu fui consagrado a presbítero. Eu sou presbítero. Ninguém sabe que eu sou presbítero. Não sabia não. Ninguém sabe. Não vai continuar no anonimato mais. Né? Eu fui consagrado ao presbitério. Pra você ter noção, essas dificuldades que eu passei criaram umas cadeias na minha mente que, tipo assim, ninguém sabia que eu era presbítero. Eu não falo pra ninguém. Eu não falo pra ninguém, porque eu não me considero o tal. Entendeu? Porque isso tudo aconteceu numa fase muito ruim da minha vida. Ó, pra tu ter noção, quer ver um negócio muito louco? Tem um CD da Fernanda Brum, dessa época, que eu não escuto. Eu não consigo escutar as músicas. Por quê? Era uma fase que ela tava cantando muitos CDs a respeito de abandono de crianças, de aborto. Ela lançou um CD só disso. Eu lembro. Se você puxar na internet, tu vai ver. A minha ex-esposa escutava esse CD o tempo todo. Eu não consigo escutar. Eu não escuto. A minha mente criou um bloqueio que se eu escutar essa música em algum lugar, eu tenho que dar um jeito de sair daquele ambiente. Hoje eu acho que talvez não aconteça mais isso, mas durante muitos anos eu fiquei assim. Eu não conseguia escutar aquelas músicas até hoje. Até um tempo atrás. Entendeu? Então a Gisele, ela começou a frequentar lá na loja, ela foi transferida de uma outra rota. Aí começou a frequentar fazer a loja que eu era o gerente. E, tipo assim, cara, eu fugia muito da Gisele. Muito, tu não tem noção. Se ela entrasse no corredor, eu dava a volta pelo outro. Porque ela ficava flertando comigo o tempo todo. E eu ainda tinha esperança de que o meu casamento ia restaurar. Porque foi bem na mesma época. Eu devia ter meses de separado e a Gisele, pum, apareceu. E
E ficava me atiçando o tempo todo, passando a mão em mim, dentro do mercado. Aí Juntou com uma outra promotora da Dolly, que tinha lá no mercado também, e a outra garota também se divertia comigo, cara. Meu Deus. E eu tentava explicar pra ela as coisas e do meu jeito. Ela debocha de mim até hoje com essas coisas, cara. Debocha de mim até hoje. E aí foi assim que eu conheci ela. Aí um belo dia eu falei pra ela assim, cara, eu vou arrumar um namorado pra você sossegar. Só que não era eu o namorado, era um outro amigo meu que era da igreja, que também tava cheio de problema com o negócio de namorado. Eu falei, meu irmão, larga essa garota pra ir, cara, embarca numa nova e tal. E o propósito era esse, juntar eles dois. Olha eu aí casado, 13 anos. Entendeu? E aí, quando eu comecei a namorar com a Gisele, a Gisele ainda era do mundo, né? Era julgo desigual total. Sim. Olha eu cometendo um outro erro. Sem direcionamento. Não adianta, cara. Meu padrasto, que era o meu pastor, não tinha moral pra falar nada comigo. Nada que ele falasse eu ia escutar, cara. Entendeu? Eu não escutava. Eu não tinha referência nenhuma, Eliel. Referência nenhuma. Referência zero. Entendeu? Referência zero, 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 zero. Então, aí comecei a namorar com a Gisele. Aí você já conhece, irmão, já experimentou do fruto. Tu acha que tu vai conseguir segurar? Lanche. Cara, pra tu ter noção, a gente batalhou, irmão. A gente batalhou. A gente fazia de tudo pra não fazer. A gente aprendeu a jogar baralho. A gente jogava dominó. A gente inventou de caminhar todo dia de noite. Sim. Pra não ficar perto de noite. Pra não ficar perto. Porque, tipo assim, eu tinha que pegar ela, largar ela em casa e ir embora. Se eu entrasse, dava ruim, nego. Porque ela era do mundo, ela queria, irmão. Sim. Ela tinha uma vida ativa, vida sexual ativa. E eu também, porque eu já fui casado, mas eu tinha uma religião que não permitia fazer fora do casamento. E, meu irmão, aí quando tu faz e tu fica com aquele sentimento horrível depois, querendo se jogar da primeira janela que você vê. Muito ruim, muito ruim, muito ruim, muito ruim. Aí a gente acha que não pode ficar pior, né? Sim, mas pode. Pode, sempre pode. Nada tá tão ruim que não possa piorar. Piorado, Belo dia, uma irmã tem uma bendita de uma revelação dentro da igreja. Ai, meu Deus. Sobre o Alex. E sobre o que o Alex tá fazendo. Né? Aí o que o Alex vai e faz? Termina o namoro dele com a Gisele por causa da revelação da irmã. Meu Deus. Meu irmão, Gisele no outro dia não conseguia levantar da cama. O supervisor dela teve que ir na casa dela buscar ela, ou na rota dela, pegar ela, porque ela não parava de chorar. Teve que buscar ela na rota e trabalhar com ela, porque ela não tinha condição de trabalhar. Por causa de um revelamento de alguém. Que não é revelação, né, filho? É alguém que conhece a tua vida, ela julga que aquilo ali tá errado, aí ela usa o nome de Deus pra falar pra você o que ela quer falar. Porque ela não tem coragem de chegar pra você e falar assim, olha só, meu irmão, tu vai ficar até quando nessa aí de pecado? Tu não tá vendo que tu tá caminhando pro inferno? É assim que a pessoa tem que falar. Não é usar o nome de Deus pra te trazer algo que ela não tem coragem de falar cara a cara. Aí eu fui lá, terminei com a Gisele. Aí é outro problema. Terminei com a mulher. Aí, Gisele chorando. Aí eu não consegui ficar terminado com ela. Voltei de novo. Aí, um belo dia, a Gisele me liga, já de noite. Aí falou assim pra mim. Foi assim mesmo a ligação. Aí eu atendi o telefone. Fala, minha filha. Chorando no telefone. Eu sem entender uma palavra. O que foi? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa. Já desespera na hora. Sim. Sofreu um acidente, caiu, tá morrendo. Sem entender uma palavra. Eu falei, se acalma, respira pra eu poder entender o que tá acontecendo. Quando ela conseguiu falar lá, eu fui pra igreja, eu aceitei Jesus, e eu vou precisar de ajuda, porque eu não sei o que. Eu falei, como é que é? Tu fez o quê? Eu fui pra igreja, que eu já tava indo antes. Eu falei, mas quando que tu tava indo pra... Ela tava indo pra igreja escondido de mim, porque, tipo assim, isso foi ela que me contou, né? Depois se tu quiser fazer um pod com ela, tu faz pra ela te contar a história da versão dela, que vai ter mais coisa do que eu. Tem muita coisa que eu não lembro, mas mulher nunca esquece nada. Então ela vai te contar muito mais detalhes. Ela estava indo para a igreja sem eu saber por quê. Ela queria saber se a vontade que ela tinha de ir para a igreja era por minha causa ou se era já o Espírito Santo já
Trabalhando. Porque eu falava pra ela o seguinte, olha só. Eu tenho os meus compromissos na igreja. Fora esse dia, eu posso ver você todos os dias. Mas eu vou te pedir uma coisa. Nunca se coloque entre mim e o Senhor. Porque tu vai perder. Nunca se meta. Ah, deixa de vir pra igreja e vem ficar comigo. Esquece. Eu vou pra igreja. Tu perdeu. E se tu ficar enchendo muito a minha paciência, eu largo você e continuo a minha vida. E acabou. Entendeu? Então, tipo assim... Né? Com certeza. Totalmente. Já tava enfiado até o pescoço de problema. Ainda vou arrumar problema com o Criador ainda? Sai fora. Não, sai pra lá. Entendeu? Aí ela tava indo pra igreja escondido, sem eu saber. Aí nesse dia, ela já... Tinha um irmão que já pregava nessa... Era até o Ministério Apacentar da Taquara, se eu não me engano. Toda vez que ela ia pra igreja, tinha um diáconozinho lá, um presbíterozinho, sei lá. Eu ainda vou ver você como mulher de Deus. Eu ainda vou ver você como mulher de Deus. Você um dia ainda vai ser uma mulher de Deus. Pregando pra ela direto. E ela, ih, meu filho, isso aqui não tem mais jeito não. Era as conversas da Gisele. Sim. Eu já tô afundada, meu irmão. No que é ruim até o pescoço. Eu não tenho mais solução, não. Eram as palavras da Gisele. Gisele, de cada 10 palavras que a Gisele falava, 11 era palavrão. Vulgar totalmente. Muita coisa. Eu olhava assim e falei, o que eu tô fazendo com essa garota namorando? O dia que eu levei a Gisele na minha casa pela primeira vez... Minha mãe tava sentada no sofá assim, ali, ó. Ela tinha a mania de, quando ela não tava satisfeita com alguma coisa, ela olhava por cima do óculos. Ela fez assim, ó. Olhou a Gisele de cima a baixo. Virou a cara pro outro lado, não falou nada. Quando a gente falou pra ela que tava namorando, eu falei pra ela, mãe, pode dar, daqui a 1 ano eu tô casando. De novo. Sabe qual que ela falou pra Gisele? Olha só. Você conhece ele, não conhece? Sabe que ele é um grosso. Cavalo. Coice o tempo todo. Eu não aceito devolução mais. Falou assim mesmo, Gisele. Eliel, olha só a minha família, cara. Cara, meu Deus do céu. Tem como eu não ser assim? Não tem como. Olha o que eu já passei, irmão. Aconteceu comigo, tipo assim. A minha mãe praticamente me jogou pra morar com a Gisele. A gente namorado, Gisele já lavava minha roupa, eu já dividia a conta, já dividia aluguel. Cara, juntando nós dois, na época, há 13 anos atrás, a gente ganhava uma faixa aí de entre 3.500 a 4.000 reais, os dois juntos. Sim. Mano, a gente não tinha um ar-condicionado dentro de casa, a gente não tinha um ventilador. Sim. Como que não tinha? Gisele trabalhava numa empresa multinacional. Sim. Não gastava dinheiro nem com comida, porque o vale-refeição e alimentação dela dava pra mim e pra ela. A gente não tinha chuveiro elétrico, Eliel. Meu Deus. Olha que louco. Cara, maturidade zero. Gisele tinha 18 anos. 18 não, Gisele tava com 20 e pouco já. 21 para 22, alguma coisa assim. Hoje ela tá com 35, a gente tá há 13 anos. 22 para 23 anos. 22 para 23 anos. Eu sou 3 anos de diferença pra ela, eu devia estar com 26. Sim. Maturidade zero. Não tinha um ventilador em casa. O ventilador que eu tinha era do lixo. Um dia eu passei da rua, de Kombi do mercado, eu falei, um ventilador bonzinho. Peguei e levei pra casa. Liguei, funcionou, levei pra casa. Era o ventilador que tinha. Tinha dia que fazia um calor infernal, mano. 3.500, 4.500 reais há 10 anos atrás, mano, era dinheiro pra caramba, nego. E a gente não tinha nada. A primeira cama e o primeiro sofá que eu comprei usado na OLX. Eu não precisava comprar usado, eu podia ter comprado novo. Era pra você ver o nível, cara. Muita imaturidade. Aí um belo dia a gente tava na igreja, né? Planejando de casar e eu pensando assim, tá, beleza. Eu quero casar de novo. Eu preciso casar de novo. Eu preciso resolver esse problema. Eu não posso viver maritalmente com uma mulher que eu não sou casado. Eu sou presbítero da igreja. O meu padrasto é o pastor. A minha mãe é pastora. Olha a furada que eu tô me metendo. Porque não tem jeito, irmão. A mulher tá namorando contigo, uma hora ela vai aparecer na igreja, vai assistir um culto. E ninguém precisa ser perito pra olhar assim, pô, tá namorando essa menina. Mas ele não resolveu o problema que tem com a outra. Eu não tinha me divorciado ainda, eu ainda era casado no papel. Eu falei, cara, como é que eu vou resolver isso? Aí você começa a pesquisar período de tempo que leva pra resolver um divórcio. Anos, às vezes. Meu Deus. Luta 1 ano pra resolver um problema de divórcio, 2 anos. Se tiver filho, tem os agravantes, né? Se tiver pensão, se você tiver causado danos
da pessoa e tal, e indenização, e isso tudo vai ficando mais difícil. Falei, meu irmão, deu ruim, já era. Um belo dia, eu não me lembro se foi um irmão, se foi uma irmã, foi levantada na igreja em profecia para falar comigo. E Deus falou comigo assim, deixa eu ver se eu vou conseguir me lembrar ali, porque tem muito tempo. Foi algo do tipo assim, eu te amo tanto que eu mudo a lei dos homens em favor daqueles que, mesmo com a sua dificuldade, com a sua inconsistência, me buscam. Alguma coisa desse tipo. Aí eu fiquei com aquilo assim, eu falei, muda a lei dos homens? Não entendi nada, irmão. Não tinha referência nenhuma. Nada, zero. Bíblia, zero. Muda a lei dos homens em favor dos meus, dos que me amam. Tá. Dia seguinte, Gisele me liga, desesperada. Andava muito de ônibus, então, fonezinho de ouvido, radinho, né, do celular. Sim. Alex, tu não sabe o que aconteceu. Falei, o que foi? Eu acabei de ouvir uma notícia no rádio que a lei do divórcio mudou. Gente. Eu falei, mas como assim? Ela, então, para você resolver agora um divórcio, você não precisa mais de audiência, de juiz, de nada disso. Você simplesmente vai no cartório onde você se casou, você diz que quer se divorciar, eles vão emitir um documento lá, você e a sua esposa assinam, acabou, tá divorciado. Resolvido o problema. Eu resolvi em menos de um mês. Caramba. Marquei com ela, foi lá, que eles têm que fazer umas perguntas, né? Existe alguma forma de reconciliação? Sim. Existe alguma possibilidade? Aí você tem que responder sim ou não, né? Eu não respondi, eu fiquei com medo de responder, eu deixei ela responder primeiro. Quando ela respondeu que não, eu, não. Mas eu fiquei naquela assim, o que ela vai falar, meu Deus? E se ela fala que sim, o que eu faço? Porque eu já tava namorando com a outra. Resolvi, divorciei. Um ano depois eu tava casando com a Gisele de novo. Em junho. Sim. Agora, eu faço agora mais um ano de casado agora, no final do mês. Caraca! Minha mãe olhava assim e falava, meu Deus do céu. Eu me lembro que uma vez a Gisele tava ela sempre queria me levar pra almoçar. Que do lado do mercado tinha um restaurante. Né? Pô, vamos almoçar comigo? Não, vou almoçar no mercado. O mercado dava refeição, né? Sim. Pô, vamos hoje, eu quero pagar um almoço pra você. Não, eu gosto da comida do mercado. Eu fugia muito, Eliel, dela, muito. Um dia ela tava com contregum amarrado no braço. O que é isso? Contregum é uma coisa de espírita que você tá com aquilo. É um barbante feito de palha. Sim. Que amarra no teu braço, apertado aquilo. E algumas coisas você não pode fazer, tem coisas que você não pode comer. Eu não entendo muito bem, não. Ela vai saber te explicar melhor depois. E, tipo assim, eu tava nem aí pra aquilo ali. Aí um belo dia ela falou pra mim, cara, sabe por quê? Uma das coisas que fez eu ficar com você, você nunca me tratou diferente, independente da gente ser de religiões opostas. Eu nunca tratei ela com diferença porque ela era da macumba. Eu ainda zoava ela, que um dia ela tava almoçando, eu sentado do lado dela, e ela pegando uma lista de coisas que ela tinha que comprar pra fazer algum trabalho lá no centro lá, e a mãe dela falando pra ela a lista de coisa, né? Galinha de não sei o quê, da cor assim e tal. Eu ficava zoando ela com galinha de perna fina. Primeira vez que eu fui almoçar na casa da Gisele, a Gisele me aprontou uma com a mãe dela. E sentou pra almoçar, qual era a comida? Frango. Aí a Gisele... Eu perguntei, Gisele, o que é o almoço? Aí ela, frango de macumba, na frente da mãe dela. A mãe dela, Gisele, que coisa horrível, é mentira, eu comprei no mercado. Tadinha. Falei, minha filha, me dá uma coxa, uma sobrecoxa que eu tô com fome. Cara, eu não ligava pra nada disso. Pra você ver, tão imaturo pra umas coisas e tão consciente pras outras. Sim. Completamente perdido, cara. Perdido. E assim eu me casei com a Gisele, assim a Gisele engravidou. Quem começou a trazer para mim um esclarecimento da palavra e espiritual foi o meu patrão. Que ele é um cristão, mas ele é um cristão... Não é cristão... religioso. Não, é um cara livre. E ele começou a trazer esclarecimentos para mim. Aí ele trazendo esses esclarecimentos, aí eu conheci o Marcelo e trouxe uns outros esclarecimentos. Cara, se não fosse assim... A atuação do Espírito Santo através da vida do pastor Marcelo, eu não estava casado com a Gisele hoje, não. Tava muito ruim, Eliel. Muito. Tava acabando mesmo. E tenho esse meu irmão de consideração, que é o Reinaldo, que me levou... Eu estava morando na igreja,
Eu saí da casa onde eu morava, uma casa de aluguel. Não saí por problema financeiro nem nada. Saí porque eu queria... A igreja já tinha acabado, não existia mais ali no local, mas existia a construção, né? Falei, eu vou sair da casa de aluguel? Olha o pensamento. Porque o aluguel que eu pago todo mês, eu vou investir na obra. E vou fazer uma casinha pra mim. Meu irmão, botei a Gisele com meu filho com 3 meses de idade, num local completamente insalubre. Eu queimei 2 ar-condicionados. De tão quente que era o lugar, o ar-condicionado não aguentava, ele queimava. E eu botei a Gisele pra morar lá dentro. Com meu filho de 3 meses. Olha o quão inconsequente eu era. Gisele comeu o pão que o diabo amassou comigo, irmão. Aí hoje eu falo pra ela assim, minha filha, eu quero saber, eu não quero mais saber desse negócio de casamento. Ela lá, eu ruí o osso, agora que eu tô na hora de comer o filé, tu quer me largar? Não, senhor, você vai ficar comigo. Você não vai a lugar nenhum, meu filho. Comi o pão que o diabo amassou contigo, agora tu quer me largar? Aí um belo dia esse meu amigo chegou lá na igreja lá. Cara, tu tem noção, era tão quente, mas tão quente dentro da igreja, que a Gisele lavava a roupa, ela estendia nos bancos da igreja assim, 15 minutos depois ela vinha, as roupas estavam engomadas, dura, seca. Ela tirava assim das costas do banco, Sim. A roupa saía no formato que ela secou. Meu Deus, muito quente. Muito, Jesus. muito. E ela e meu filho dormindo lá dentro, morando lá dentro, num local que não tinha quintal. Era literalmente uma igreja. Aqui era o templo, assim, uma igreja assim, e aqui tinha as salinhas, que era o gabinete do pastor, e a gente tava morando aqui. A igreja era em L, assim, ó. E ela estendia a roupa aqui, não tinha quintal, não tinha nada, era tudo fechado. Tu abria a porta da igreja e era onde eu entrava e saía, pela porta da igreja. Aí um belo dia ele chegou e ele, cara, me ligou. Eu fui lá na tua casa lá, falar com a Gisele, não sei o quê. Cara, como é que você consegue deixar tua mulher e teu filho naquele local? Tá insuportável lá dentro. Quente, terrível. Acabou isso. Você vai chegar do trabalho, tu vai pegar todas as tuas coisas e tu vai pra minha casa agora. Me levou pra casa dele. Caramba. Nem me conhecia direito, irmão. Tive que pegar tudo. Aí ele tinha a casa dele, que ele morava na frente, tinha uma casa nos fundos que ele tinha uma pizzaria. Ele abriu mão da casa da pizzaria pra eu morar, transferiu, fez obra na frente da casa dele pra colocar a pizzaria pra eu poder ficar com a casa de trás. E, tipo assim, não me cobrava nem aluguel. Caramba, Alex. Eu que comecei a pagar o aluguel, falei, pô, não acho justo, o cara me trouxe pra morar na casa dele, eu ganhando bem na época. Eu ganhava um salário de 5 mil reais. Caramba, Alex, mas vivia pra mal. Tu ver como é que é coisa da mente, Eu não conseguia né? pagar uma prestação de um Celta de 500 reais, irmão. Meu Deus. Eu não sabia onde ia o meu dinheiro. É o devorador também. Total, né? levava tudo. Minha mulher não fazia unha, não fazia cabelo, não comprava uma roupa, faltava fralda pro meu filho. Eu ganhando um salário de 5 mil reais, irmão. Meu Deus. Hoje em dia, tem mês que eu recebo 3 mil e pago um aluguel de 1.600 e eu vivo melhor do que eu vivia com 5 mil reais sem pagar aluguel. Nossa, isso é muito mais sério do que a gente pensa, porque é todo uma cultura de pensamento que, tipo assim, vai sendo quebrada e, meu Deus, Entendeu? Alex, tô bobo. Então, tipo assim, o pastor Marcelo, ele foi o primeiro pastor que realmente se importava com a minha vida. Por isso que eu era muito ligado a ele. Muito. Onde ele ia, eu tava junto, irmão. Foi o primeiro cara que se importou de verdade com a vida da minha família. De como que a gente estava. Quando ele me ligava, fala, filho, tudo bom? Me chamava de filho, né? Fala, filho, tudo bom? Tudo bom. Como é que tá a sua família? Era sempre a primeira pergunta. Como é que tá a Gisele? Como é que tá Miguelzinho? Vocês vão vir pra cá esse final de semana? Se eu deixasse, ele queria que eu viesse todo final de semana. A gente realmente construiu um relacionamento muito forte. E tipo assim, eu vim e ele não queria que eu fosse embora. Queria que eu ficasse. Eu também queria ficar, mas eu tinha que voltar. Eu tinha uma vida lá embaixo. Então, tipo assim, ele foi o primeiro pastor que verdadeiramente se importava em como eu estava. Entendeu? Em como que eu estava verdadeiramente. E eu não vim pra cá pra apostólica logo de cara. Eu fiquei um tempo recebendo só alimento só dele, né? Eu ia falar um outro negócio aqui, mas eu acho que eu bem esqueci. A respeito dessa situação do pastor Marcelo. Eu não vou me lembrar agora. Então era isso. Ele realmente se importava comigo e com a Gisele. E ele foi fundamental, irmão. Fundamental. Caramba. Para que Deus restaurasse o meu casamento.
Porque já estava destruído. Sim. Eu casado com a Gisele, o casamento já estava destruído. Eu já ia sofrer um novo divórcio a qualquer momento. Entendeu? Eu me lembro que a Gisele me contou que teve um dia que ela surtou em casa. Eu tava na rua trabalhando. Ela surtou em casa. Eu vou embora agora, eu vou pegar tudo que é meu e vou embora. Eu vou sumir com meu filho. E quem segurou ela foi a esposa do Reinaldo, que é a Penélope. Que era o casal que Deus colocou também na nossa vida para poder, meu irmão, nos orientar. Porque ia dar muito ruim. E ela, vem cá, senta aqui, calma. Aí foi onde ela também tomou uma chapuletada. Ela, você sabe por que seu marido é um idiota? Ela, não, por quê? Porque você permite que ele seja um idiota. Porque toda vez que ele faz uma besteira financeira, você vai lá e cobre o buraco dele. Toda vez que ele comete um erro, você vai lá e acoberta o erro dele. Então é por isso que ele é um idiota, é culpa sua. Ele só vai mudar quando você mudar. E foram todas essas coisas juntas. Cara. Pastor Marcelo de um lado, e a pastora Sandra de um lado, Reinaldo e Penélope do outro, Alexandre, que é o meu patrão na empresa, conversando com a Gisele. E Deus foi trabalhando e foi movendo e foi fazendo e eu fui melhorando, as coisas foram voltando a ter qualidade e tal, e nisso meu filho também foi crescendo e as coisas foram melhorando. Caramba, Alex, e eu fico pensando. E, tipo, ainda graças a Deus tiveram pessoas na sua vida que, tipo assim, te ajudaram a você conseguir enxergar as coisas mais nitidamente. Mas imagina o que é essa realidade, não é a realidade de muita gente. Muita gente. E vai passar a vida toda assim. E, tipo assim, eu falo isso nem de uma forma, tipo assim, aqui tá a verdade, ali tá... Não, de uma forma, tipo assim, aprisionadas dentro delas mesmo. Porque não... Eu fiquei prisioneiro. Gente, que Eu vou te dizer onde que eu fiquei prisioneiro. Ah. Qual era a minha principal função dentro da igreja? Que eu sou até hoje. Músico. Envolvido com música. Beleza? Você vê como é que eu sou com as minhas coisas? Com meus instrumentos, com as minhas coisas? Tu vê instrumento meu jogado? Não. Tu vê cabo meu jogado lá no altar? Tu vê minha pedaleira ficar parada lá? Só no culto de domingo, que às vezes de manhã eu não quero fechar, eu deixo pra noite. Mas não fica. Eu sou extremamente zeloso. Extremamente zeloso. Porque eu entendo que aquilo ali é verdadeiramente o que o nome tem. É um instrumento. É um instrumento musical, mas que na minha mão se torna um instrumento de adoração. Você tá entendendo? Sim. Então, mesmo não sendo um instrumento da igreja, eu tenho o mesmo zelo que eu teria com o instrumento da igreja. Por isso que eu fico tão assim, chateado e irritado quando eu chego numa igreja e eu vejo os bens da igreja sendo tratados da forma que são tratados. Porque eu sei, Eliel, que aquilo ali é comprado com muito sacrifício, irmão. Entendeu? A gente sabe que existem igrejas que são ricas, que tem muitas pessoas ricas, que tem tudo do bom e do melhor, mas eu vim de igrejas pequenas. Igreja que para comprar uma corda de guitarra, irmão, tem que fazer auditoria para liberar para comprar uma corda de guitarra. Entendeu? Que você tocava com a guitarra, com o instrumento da igreja, até virar um vergalhão de tão enferrujado que tava. Que tinha que durar muito, porque era tudo com muito sacrifício. Igreja que não tinha som, irmão, que o som era aquela caixa multifuncional, que você ligava microfone, teclado, guitarra, tudo na mesma caixa. Toda igreja passou por isso no começo. Algumas não, mas a maioria sim. E tem muitas igrejas que vivem assim até hoje. Então eu sempre fui extremamente zeloso com as coisas do Senhor. Os meus instrumentos são meus, mas porque eu quero uma qualidade que às vezes a igreja não pode me dar. Então eu invisto nas minhas coisas, mas são minhas coisas, mas são do Senhor. Tu nunca vai me ver tocando música do mundo com um instrumento meu. Às vezes está brincando, faz alguma coisa, mas não, irmão, não tem brincadeira, não é brincadeira aquilo ali. São instrumentos que foram ungidos, foram comprados e foram adquiridos com um propósito. E devido a a minha convivência nessas igrejas, que não estavam nem aí para a minha vida, eu só estava preocupado com o que eu podia dar. Na minha casa, o quarto da frente, antes de eu terminar a obra, era um quarto só assim, todo de cimento, de tijolo, chão de cimento. Era um quarto inacabado. Eu entrei numa cadeia mental de que eu não queria mais louvar. Eu não queria mais tocar, eu não queria mais fazer nada. Isso já agora. Sim. Já pouco antes de conhecer já depois do pastor Marcelo. Porque eu conheci o pastor Marcelo, eu estava morando na casa do Reinaldo. E os ensinamentos dele foram melhorando a minha vida. Aí eu consegui sair da casa do Reinaldo e ir para minha casa de fato.
que era a antiga igreja, mas eu já tinha demolido e tinha construído uma casa. Só que estava inacabada. Entendeu? Então, com a ajuda dele, com a ajuda espiritual, a ajuda dele de conselhos, aquela coisa toda, eu consegui terminar a parte de baixo da casa. Eu me mudei para minha casa. Em cima estava inacabado ainda, que eram os quartos. Então, a minha cama ficava na cozinha, mas nada que ninguém que nunca fez uma obra numa casa já tenha passado. Você fica com um cômodo ali inutilizado durante um tempo até você terminar a obra. Coisa normal, que acontece em todo mundo que faz obra em casa. Beleza. Por que eu peguei todas essas coisas que eu tinha muito zelo, que valiam muito dinheiro, porque eu não tenho equipamentos baratos. Entendeu? As minhas coisas são coisas tops, que eu quero dar o melhor. E tipo assim, eu nunca comprei um instrumento top na loja. Eu monto os meus próprios instrumentos. É uma coisa diferente minha, porque eu me sinto mais... Como é que eu posso dizer? Não é, a questão não seria mais dono. Para mim é mais importante do que você comprar um instrumento numa loja que já vem pronto. Eu adquiro o corpo do instrumento que eu quero, da guitarra, até mesmo na OLX, não faz diferença. E eu monto a configuração daquele instrumento da forma que eu quero. É uma coisa especial minha para Deus. Assim, eu quero fazer dessa forma, porque dessa forma o som vai sair assim e vai ser top demais. E eu vou montando, entendeu? E, tipo assim, eu peguei todas essas coisas e joguei nesse quarto. Larguei, abandonei lá, no meio do cimento, no meio da sujeira. Entendeu? Aí teve um período que o pastor Marcelo ele voltou para os Estados Unidos e ficou muito tempo lá. Eu fiquei sem igreja nenhuma aqui. Mas eu já estava muito melhor. Então eu conseguia ficar sem igreja e não me afastar de Jesus. Eu conseguia ter uma vida constante com os ensinamentos que ele me deu. Entendeu? Que eram muito sólidos. Muito mesmo. A ponto do cara poder ficar longe e você não deixar de praticar. Entendeu? Eu voltei a dizimar. Eu era ofertante constante. Eu sou, né? Ofertante constante. Não tinha mais aquele negócio de ficar dando o resto do bolso. Eu tava numa fase ainda melhor do que eu já tava antes, porque foi na época que já foi entrando já a pandemia agora, né? E eu abri uma assistência técnica de celular. Eu sou técnico em celular, telefonia, né? Telefonia móvel. E eu abri uma loja e era uma época que, tipo assim, as crianças estavam todas em casa. Fechou tudo. Tava todo mundo em casa. Então, uma família, um casal que tem lá seus 3 filhos, como é que tu vai ficar com 3 crianças em casa para fazer essas crianças ficar sossegadas durante o dia? Tu vai dar um celular na mão de cada uma. É a solução do mundo hoje. Dá um celular, dá um tablet. Então começou a chover serviço. Muito serviço, muito serviço, muito serviço, muito serviço. Eliel, tinha dia que eu ficava até 3 horas da manhã consertando o celular. Eu saía para trabalhar de dia na empresa, voltava, a Gisele coletava os serviços, já me passava o que eu ia precisar de peça, eu já passava no fornecedor, trazia as peças, sentava na bancada e ó, pau no carrinho. Tinha dia que 3 horas da manhã eu tava consertando o telefone, porque os clientes tinham que... Ninguém quer ficar sem celular. Às vezes é celular de trabalho, você não aguenta ficar horas sem telefone. Infelizmente. Entendeu? Então tinha que ser muito rápido. E essas coisas minhas estavam tudo jogadas lá. Aí, nesse período que o pastor Marcelo viajou, um amigo meu, muito amigo, um irmãozão meu mesmo, tava já trabalhando na minha mente para eu poder visitar a igreja que ele fazia parte, a Congregacional do Primeiro Amor, que fica lá pertinho de onde eu moro. Eu já conhecia a igreja, que era uma igreja que eu tinha participado, nunca fui membro, mas estava sempre junto nesse negócio de culto jovem. Aí vai todo mundo pra tua igreja, aí tu convida um montão de igreja e tal. Então a gente tinha uma amizade. Aí eu falei, cara, não quero saber de negócio de igreja não, mano. Ele, mas como assim? Tu tá desviado? Eu falei, não, irmão, eu só não quero igreja. Eu tô numa fase que eu tô vivendo bem, buscando o Senhor na minha casa. Eu ensino meu filho, eu ensino a minha esposa e tal, e a gente tem os ensinamentos já de um pastor que ele é itinerante, e eu tô bem, irmão. Eu não quero saber de negócio de igreja. Porque, tipo assim, eu já tinha criado a cadeia mental. Se eu entrar numa igreja, daqui a pouco eu tô fazendo o que eu não quero fazer, e vai começar tudo de novo, e vai voltar tudo e tal. Loucura. Pra ter noção, quando o pastor Marcelo tava aqui, nessa época, né, antes dele ir pros Estados Unidos, ele falava às vezes assim, pô, chega um pouquinho mais cedo pra você trazer o período de louvor pra gente, eu tenho um violão aqui e tal. Sempre que ele falava isso, eu chegava atrasado. Quando eu chegava, o culto já tinha começado. Né? Se tocar, eu chegava atrasado de propósito, porque eu não queria fazer, mas eu também não queria dizer pra ele que eu não queria fazer. Eu não queria chatear ele, entendeu? Magoar. Mas eu acho que eu chateava mais por chegar atrasado.
Mas se ele não reparou, nunca reparou isso, e se ele tiver a oportunidade de ouvir, ele vai... E é verdade, toda vez que eu pedia pra ele fazer o louvor, ele chegava atrasado. Eu não queria mais saber. Eu falei pra esse amigo uma vez, eu falei, cara, eu tô de saco cheio da igreja do Senhor. Desabafei mesmo, falei, eu tô de saco cheio, irmão. Sabe por quê? Você sai daqui, você vai pra outra igreja, você encontra as mesmas coisas com caras diferentes. Você vai daqui, você tem a mesma coisa. Tem sempre lá o preguiçoso, o que chega atrasado, o que não quer nada, o que não quer... Você tem... O que chega atrasado, meu Deus. Entendeu? Você vê sempre as mesmas coisas nos mesmos lugares. Eu tava de saco cheio, porque eu tinha liderado isso durante muito tempo. E eu não aguentava mais. Eu falei, eu não quero saber mais disso não, irmão. Eu quero sentar na igreja, assistir o culto, bater palma, louvar, receber a bênção apostólica e ir embora. É isso que eu quero fazer. E eu não conseguia, porque acontecia isso que eu te falei no início. Tu toca. Não, irmão, toca nada. Toca sim. Era o Espírito Santo fofoqueiro falando pros outros que eu tocava as coisas. Eu falava, irmão, na minha inocência eu falava assim, Espírito Santo fofoqueiro, tu já foi falar pros outros que eu toco? E ficava rindo sozinho por dentro. Pessoas que nunca tinham me visto, Eliel. O Vitor nunca tinha me visto. Primeira vez que eu cheguei na igreja, Vitor, tu toca. Falei, pelo amor de Deus, que perseguição é essa? Eu não aguento mais. Aí, esse meu amigo, ele sempre soube que eu era muito chato com as minhas coisas. Irmão, eu tenho o meu primeiro cabo de guitarra que eu comprei, da Santo Ângelo. Eu tenho ele até hoje. Eu tenho ele, tá lá na capa da minha guitarra, lá embaixo. Meu Deus. O primeiro cabo. Eu comecei a tocar com 15 anos de idade, Léo. Eu tenho 38. Quantos anos esse cabo tem? 72. Eu tenho ele até hoje. E só não tenho dois, porque eu tinha pedaleira, então tem que ter dois. Porque numa dessas visitas de igreja, ele se perdeu. Alguém levou na bag de alguém e eu perdi. Mas o outro eu tenho até hoje, tá lá na bag. Então eu sempre fui muito zeloso com as minhas coisas. Rapaz, quando eu levei esse cara lá em cima, que ele olhou tudo empoeirado, tudo jogado de qualquer jeito, ele... O que tá acontecendo com você, irmão? Tu tá com algum problema? Se espantou. Porque não era o Alex que ele conhecia. O Alex chato que fica passando flanelinha na guitarra dele. Não pode ter poeira. Meu instrumento não pode ficar empoeirado, irmão. Eu não toco com instrumento empoeirado. Eu não aceito tocar com instrumento empoeirado. Eu sou muito chato. Aquilo não é meu. É um instrumento de adoração. Não pode estar sujo. Porque quem gosta de sujeira é Satanás. Satanás que vive no meio da imundícia, no meio do lixo. Não toco. Nada empoeirado, nada sujo. Quando o cara olhou aquilo ali... O que tá acontecendo contigo, irmão? Pelo amor de Deus. Eu posso te ajudar? Ficou em pânico, entrou em pânico. Aí ele começou a intensificar. Pô, vamos lá na igreja. Vamos lá na igreja. Pô, não é pra tu tocar não, mas vamos lá. Vamos lá. Porque ele achou que eu tava desviado. Sim. Eu não tava desviado, eu tava deprimido. Uma área da minha vida tava deprimida, era esse ponto. O resto da minha vida tava funcionando, eu só não queria mais tocar na igreja. Eu não queria mais ministrar louvor, eu não queria mais fazer isso. Porque toda a lembrança que eu tinha dessa fase eram lembranças ruins. Nossa, caraca, Alex. Que entendeu? doideira. Essas coisas estão melhorando agora, Eliel. Agora, porque isso que eu tô falando pra você dele ir lá na sala, lá no meu quarto, lá e ver tudo jogado, isso foi antes da pandemia. A gente tá falando de 2021, a gente tá em 2023, isso tem 2 anos. Eu fiquei 3 anos sem tocar a mão num instrumento. 3 anos. Sem botar a mão numa guitarra. Joga para um lado, joga para o outro, arrumava aqui, arrumava ali, mas eu não tirava da capa nenhuma delas. E eu não tinha poucas, não. Eu devia ter umas 10. Porque eu sempre gostei muito. Então aparecia barato, eu ia lá e comprava. Aí ia mexendo. Era um hobbyzinho. Sim. Você vai construindo do jeito que você quer, fazendo, botando o captador que você quer, ia fazendo. Eu tinha muitas. Ó, eu tinha equipamento guardado em casa. O que eu fazia com as igrejas? Era uma coisa que eles me pediam muito também. Sabia o que eu fazia, então tava sempre me chamando pra fazer. A mesma coisa que eu fiz aqui na igreja um tempo atrás. Pegar essas coisas de som que tá tudo jogado, ver o que presta, o que não presta. O que não presta, irmão, joga fora. Tem conserto, dá pra consertar, vale a pena, vamos consertar, vai ser útil pra alguém. Eu fazia isso nas igrejas. Só que eu não cobrava. O que eu fazia? Olha só, eu vou consertar tudo o que você quer que eu conserte e o que você não serve pra você, você vai me dar como forma de pagamento. Então eu consertava tudo que a igreja queria. Seja instrumento, seja som, alto-falante, passa-fio. E aquilo que era sobra para ela, ela me dava.
Então eu tinha muita coisa de som guardado. Eu tinha microfone sem fio, microfone de fio, caixas amplificadas, instrumentos musicais. Muito, Eliel, muito. Eu devia ter equipamento na igreja em casa para montar umas 3 igrejas. Completa. Deus. Ia ficar faltando só os bancos. Uma vez chegou um pastor lá em casa, que eu tinha um amigo que ele já me conhecia, sabia que eu fazia isso, né? Aí a igreja dele foi roubada. Levaram tudo da igreja, não deixaram nada. Ele, cara, então, eu tenho um amigo que ele tem um montão de coisa de som em casa, e talvez ele pode te ajudar. O Aloysio Júnior. Aí ele levou esse pastor lá em casa. O cara começou a chorar. Pô, levaram tudo. Levaram tudo da igreja, não tem nada. Eu falei, mas o que levaram? Eles levaram tudo. Tudo. Eu falei, chega aqui, vem cá. Aí levei ele lá em cima no quarto em obra. Aí eu, o que tá faltando lá? Tem caixa amplificada lá? Ele, não, cara, não tem, levaram. Eu falei, pode levar essa e essa. Aí o cara ia pegando e ia botando no carro. Eu falei, mas o que ele? Som, levaram tudo. Eu falei, tá faltando caixa de som lá? Pode pegar essas 2 caixas de som e esses 2 amplificadores aí, pode levar. Aí o cara foi botando no carro, ele, mas como assim? Tu tá me dando? Eu falei, tô te dando. Pode levar. Ele, microfone, ficou o microfone? Ele, não, levaram também. Eu falei, tem 3 Kadosh nessa madeira aqui, pode levar. Kadosh, irmão. Pode levar. Era de fio, mas é Kadosh, irmão. SM58, o mais brabo que tem. Hoje não, talvez não seja mais, mas naquela época era. Pode levar. Tem cabo? Não. Pode levar. Pegar esse meu irmão de consideração, o Reinaldo, ele é mecânico. Então, quando ele troca a peça do carro, tipo embreagem ou disco de freio, ela vem numa embalagem de plástico redondinha, que é um negócio com uma pecinha que encaixa assim bonitinho. Toda vez que ele trocava essas peças, ele guardava essas caixinhas pra mim, porque eu guardava os cabos enroladinhos ali dentro. Então meus cabos nunca quebravam. E ficava tudo arrumadinho. Então eu tinha muito disso. Entendeu? Por isso que eu nunca quebrei cabo. Por isso que eu tenho o meu primeiro cabo, eu tenho até hoje. Porque eu guardava nessa embalagem. Entendeu? Enrolava ele ali, ele enroladinho, nunca quebra. Falei, pode levar. Isso aí tem cabo de microfone, cabo pra instrumento, cabo tudo. Eu falei, instrumento, guitarra, tem lá? Ele, não tem. Eu falei, então, agora tem, toma. O cara saiu de lá com a igreja montada. E ainda ficou troço lá. Mas estava tudo jogado, de qualquer jeito. Aí eu comecei a voltar com esse meu amigo da Congregacional do Primeiro Amor. Que eu falei, cara, olha só, eu vou pra tua igreja, vou ficar um período lá, mas eu vou pra ouvir a palavra. Eu não quero participar de nada. Léo. Pagou com a língua. Um mês depois eu já tava no Ministério de Música. Não era o líder, mas já tava tocando. Entendeu? Aí lá tinha até um menininho que era irmão desse meu amigo, que ele era bem novinho, bem novinho mesmo, ele devia ser um pouquinho mais novo do que o Miguel. Ele ficava com essas guitarrinhas de brinquedo, de corda de nylon, tocando no púlpito na hora do louvor, junto com a gente. Aí ele ficava me imitando. Aí eu tive um compaixão dele, né? Aí o que eu fiz? Eu comprei uma guitarra infantil, igual a que o Miguel tem, e dei pra ele. Eu tenho até as fotos aqui. Fotos e o vídeo de eu dando pra ele. Meu irmão chorava igual criança. Quando eu dei a guitarra pra ele, que ele viu uma guitarra de verdade do tamanho dele, o moleque ficou doido. O moleque é apaixonado por mim até hoje, o garoto. Ele já tá já maiorzinho da idade do Miguel, mas ele marcou a vida dele de uma forma. Ele era uma choradeira dentro da igreja, era pastor chorando de um lado, era o irmão dele chorando do outro, era eu chorando. Muito louco. Aí a vida foi melhorando, restabelecendo, as coisas foram voltando ao normal, mas... Meu Deus, Alex, que doideira. Mas esse negócio de quem tem, assim, um chamado é muito difícil não fazer nada, né? Então, o meu chamado nunca foi de músico não, tá? Eu tipo assim... é muita sem vergonha isso da minha parte, mas eu assumo pra você, eu me escondo atrás da guitarra. O meu chamado é com a palavra. Tu não viu a cipuada que eu tomei aí da última vez aí? Sim. Relutando, que já era pra estar fazendo, pregando, não sei o que, e eu tô me escondendo atrás da guitarra. Mas eu creio que é um ministério conjunto. Sim. Entendeu? Eu creio que não é somente a palavra, porque se fosse só a palavra, eu não estaria no instrumental também. Eu acredito que Deus quer fazer algo tipo assim... diferente, que é unir essas duas coisas e me usar tanto na música quanto na palavra. Porque eu ministrei louvor durante muitos anos. E ministrava sozinho, irmão. Não tinha apoio não, era só eu. Tinha que tocar e ministrar e ler a palavra ao mesmo tempo. Sim. Era troço de louco. Igual esses artistas de rua aí, que o cara bate com o pé na bateria e tem um negócio nas costas mexendo e o cara toca e... Era assim. Entendo perfeitamente, Alex. Eu tava vendo... Eu tava até pagando do canal, que tinha muitas lives horríveis, gente, a qualidade baixíssima no nosso canal. Eu até tirei todas.
Eu tava vendo aquele período de 2020, 2021. Gente, era eu e Mel. Aí ficou eu, Mel e Rafael. Rafa pequenininho. Quando eu cheguei aqui na igreja, o Rafa... É. O Rafael era muito novinho ainda. Sim. Aí tocando bateria lá, criancinha. Eu tava vendo, gente, que doideira, né? Como é que as coisas passam. Mas, então, nossa, Alex, não sabia metade da história. Metade. Enfim, tem algum versículo que ficou na tua cabeça por esses tempos? Ah, cara, tipo assim, teve um versículo que eu li uma vez, que foi até uma coisa que eu falei pro pastor Marcelo. Talvez eu não me lembre onde ele fica, mas eu consigo me lembrar do versículo. Tipo assim, quando ele trouxe pra mim esse despertamento, o Eliel, eu me entristeci muito. Me entristeci muito. E fiquei muito tempo, assim, deprimido, porque quando eu despertei, e eu falei assim, porque eu sempre fui assim, eu sou um cara otimizado. Eu gosto de otimizar as coisas. Vamos fazer? Vamos fazer, irmão. Como é que a gente pode otimizar? Como é que a gente pode fazer isso para isso andar mais rápido, com qualidade? Então, tipo assim, eu trabalho na área comercial, irmão. Sou vendedor. Eu tenho que ser um cara de raciocínio rápido, que faz conta rápido, que pensa rápido, que age rápido. Porque às vezes você tá com um cara ali num setor de compras e o cara vai te propor um negócio, tu tem que raciocinar rápido para saber se aquilo é vantajoso para você. E isso quem me ensinou foi meu patrão. Sim. A aprender a lidar com esse tipo de gente, a lidar com o ambiente, a lidar com essas situações. E ele foi me passando tudo, tanto é que eu já tô com ele também já tem 12 anos. Entendeu? E, tipo assim, quando eu despertei verdadeiramente, ele virou pra mim e falou, mas o que foi, cara? Por que você tá assim tão cabisbaixo, tão triste? Então, pastor, é porque eu percebi agora quanto tempo eu perdi. Com essas palavras eu falei pra ele. Eu percebi quanto tempo eu perdi fazendo da forma errada, louvando da forma errada, ministrando da forma errada, congregando da forma errada, ensinando da forma errada, aprendendo da forma errada. Vivendo, né? Entendeu? Então eu percebi agora quanto tempo eu perdi. Eu perdi praticamente toda a minha juventude. Entendeu? E o pior é que eu perdi isso dentro da igreja. Era melhor se eu tivesse estado no mundo. Porque no mundo você tem a ignorância. Você nunca conheceu, nunca ouviu falar de Jesus, você vai vivendo, irmão. Você vive com aquilo que você conhece. E eu tinha essa informação. Entendeu? Então não adianta eu querer botar a culpa em quem não me ensinou. Eu também não quis aprender. Porque se eu quisesse aprender, eu tinha buscado na palavra, tinha buscado entendimento, tinha pedido o Espírito Santo para me ensinar e ele ia me ensinar. Mas eu também não estava nem aí, entendeu? Então, aí, eu me lembro que há um tempo atrás eu li um versículo na Bíblia que falava assim, não permita ser guiado por filosofias vãs dos homens. Colossenses 2:8, né? Tenha cuidado para que... Esse é exatamente esse versículo. Tenha cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Quando eu li isso aqui, eu falei, eu vivi 20 anos da minha vida praticamente desse jeito. Nossa, aí eu surtei. Isso é muito pesado. Muito pesado. Eu falei, cara, olha quanto tempo eu perdi. Eu era pra estar muito mais longe. E eu ainda tô aqui. Aí, mais uma vez, o pastor Marcelo, cara, mas você não pode olhar. Não, olha daqui pra frente. Daqui pra frente. Porque se você olhar pra trás, pro passado, o passado ele vai te matar. E você poderia estar assim até hoje. E entendeu? poderia morrer assim. Mas eu fiquei muito triste, porque, tipo assim, eu queria ter feito o melhor, irmão. E durante muitos anos eu achei que eu tava dando melhor e eu tava dando migalha. Caraca, Alex, isso daí é explodidor de cabeça, tá? Explodidor de cabeça. Eu achava que eu tava dando melhor. Mas eu não tava, irmão. Eu era um cara soberbo, entendeu? Orgulhoso. Até certo ponto, talvez metido. Eu era um cara, assim, muito, assim... Eu sempre fui muito de falar com todo mundo. Mas quem me conhece a primeira vez, irmão... Quem me vê a primeira vez, esse cara é um metido, antipático. Não sou, eu sou muito fechado para novas amizades. Eu tô aprendendo a melhorar isso com o tempo. Já melhorou muito, mas era muito pior. Sim. Tô totalmente fechado para pessoas novas, totalmente fechado.
Quem fazia parte do meu convívio, fazia parte do meu convívio. Quem não fazia parte, não adianta que não ia entrar no clube da Luluzinha do Alex. Gente, que doideira, né? Entendeu? Então, tipo assim, esse foi um versículo que me impactou muito. Eu falei, cara, quanto tempo eu perdi. Aí eu surtei. Eu não queria mais fazer, porque eu não queria fazer da forma errada. Então, para não correr o risco de errar, a minha mente optou também por não fazer. Aí eu não fazia, eu larguei tudo. Larguei tudo. Não fazia mais nada, mano. Queria sentar na igreja, assistir o culto e ir embora. Pô, tem como tu ministrar o louvor hoje? Eu chegava atrasado. Pra não ministrar o louvor, pra não fazer. Que doideira, Alex. Mente. A minha mente me aprisionou nesse sentido. Pra eu me libertar disso, levou um tempo. Eu acho que é assim, a síntese disso tudo é, gente, tomar muito cuidado. Muito cuidado, porque a religiosidade é um negócio que chega muito manso. Se eu não tivesse um pastor Marcelo, um Alexandre e um Reinaldo, irmão, né? Eu ia estar enfiado nesse mundo até hoje. E o pior, achando que, tipo assim, a forma como tá levando a vida, como tá fazendo o ministério, é a melhor forma, porque quando a gente tá ali no núcleo, na gema da religiosidade, a gente não consegue ver. Agora tu vê que loucura, o Reinaldo, esse meu irmão de consideração, que eu amo demais, cara, que é um cara que, tipo assim, se eu tiver que tirar a minha roupa do corpo pra vestir ele, eu visto. Porque o que ele fez por mim, cara, ninguém faz. Sim. Ninguém faz. Ele é um cara que ele congrega e frequenta assembleias de Deus e igrejas comuns, vamos colocar assim, a palavra não seria igreja comuns. Igrejas que tem uma doutrina muito... Não pode calça, não pode não sei o que. E a mente do cara é livre. Ele é muito livre. Porque ele tem na mente dele o quê? Eu vou escutar a palavra, eu vou reter o que é bom, o que não serve pra mim, irmão, eu lanço fora, porque eu tenho acesso à palavra. Aquilo que eu achar que não bate, o Espírito Santo vai me mostrar o jeito certo. E mostra. Ele tem revelações, às vezes, da palavra que eu fico assim, cara, como que tu chegou nesse raciocínio? Ele, então, irmão, eu busco. Entendeu? Então o cara vive num local de... Porque, tipo assim, cara, Gálatas 5 vai dizer o quê? Que Cristo, ele nos libertou para que sejamos de fato livres. Cristo me libertou para que eu seja de fato livre. A liberdade que nós usufruímos não é uma liberdade adquirida pela igreja. É adquirida por Cristo. Por que existem um montão de denominações de igreja, cada uma diferente da outra? Para satisfazer os homens. São doutrinas criadas pelos homens para um tipo de nicho de pessoa. A Assembleia de Deus vai pegar um nicho de pessoa. A presbiteriana é um outro nicho de pessoas. A congregacional é um outro nicho de pessoas. Você está entendendo? Mas se Cristo me libertou, por que a igreja quer me aprisionar? Numa roupa, num brinco? É para isso que Cristo olha quando ele me vê? Não. Ele me vê nu. Ele não está nem aí para a roupa que eu estou usando. É claro que você não vai chegar na igreja com uma roupa vulgar, uma roupa que vai despertar cobiça, vai despertar desejo, fazer outras pessoas pecarem, mas por que a mulher não pode usar uma calça? Por que não pode botar brinco? Tem igreja que não permite que o povo raspe o sovaco, irmão. Só que isso não é uma questão de beleza, é uma questão de higiene. Cara, tá que doideira. Então, quem tá dentro acha que é normal, só que não é, irmão. Quando você subir, filho, a roupa vai ficar. A maquiagem vai ficar toda aí, o corpo é transformado. O corpo é transformado, não é um outro corpo. O seu corpo será transformado. É o mesmo corpo transformado. Cristo vê o meu coração. Onde ele habita? Ele habita na minha roupa? Não, ele habita no meu coração. Ele não habita nos costumes, ele não habita nas doutrinas. Não existe isso. Cara, eu acho que a síntese foi essa. Gente, tomem bastante cuidado, leiam bastante a Bíblia. É um negócio que eu falo em todo podcast. Se não ter leitura bíblica, se não ter, assim, pedir o Espírito Santo, me revela, interpreta, não sei, gente. Um desespero, assim, por saber como seguir Ih, gente, é muito complicado. Se não tiver isso, gente, é muito, muito difícil. Mas, enfim, você que tá assistindo, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos. Se você tá ouvindo pelo Spotify, a opção é seguir, dar 5 estrelas, não esquece. Alex, muito obrigado. De nada. Eu que agradeço. Vai ter parte 2, gente. E é isso, beijão. A parte 2 pode fazer com a Gisele junto, pô. Que aí vai ficar mais engraçado.